Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic The Witcher Senhor do Império. Capítulo 421. Sob o céu negro. As bandeiras do Sol Negro tremulavam ao vento. Abaixo deles, erguia-se uma força de cavalaria de aparência uniforme, cavaleiros pesados e leves, vestidos com grossas armaduras negras. Abrangendo as planícies como um enxame de formigas negras, seus números eram imensos. Incontáveis máquinas de cerco pairavam por perto, monstruosas e ameaçadoras. Mas elas ainda não haviam avançado sobre a cidade, aguardavam algo ainda mais aterrorizante. Era um exército de cavalaria tão grande que o norte levaria 50 anos para reunir algo remotamente parecido, uma força que poderia varrer qualquer nação com facilidade. E agora, seu alvo era a capital do pequeno reino de Líria. O Marechal Meno, trajando a armadura completa, permanecia com placas negras polidas refletindo a luz. Ele olhou para a cidade à sua frente e disse gravemente: Senhores, todos concordamos que esta pequena cidade não pode nos deter. Os oficiais reunidos, ainda não dispersos, responderam em uníssono. Mas também sabemos que o imperador exige mais do que apenas esta vitória, continuou Meno sombriamente. Ele busca o norte inteiro. Já perdemos tempo demais aqui. Demos aos Lannister de Cintra espaço demais para se soltarem. Até demos tempo para os Aedirnianos retornarem ao campo de batalha. Então, agora é hora de cumprirmos nosso verdadeiro dever. Hora de corrigir nossos erros do passado. Ele os encarou. Garantiremos que o leão nunca retorne a Cintra, e traremos o sangue dos Aedirnianos de volta à sua terra natal. Vida longa ao imperador, rugiu ele. Que o grande sol brilhe em seu glorioso caminho. Os oficiais fizeram a saudação e se dispersaram, cada um indo em direção às suas posições designadas. O chão começou a tremer com um estrondo constante, os cascos de ferro dos cavalos de guerra batendo contra o solo, acompanhados por baques mais pesados de algo muito maior. Meno não conseguia sentir nenhuma magia caótica, mas sentia algo mais. Quando se virou para olhar, uma dúzia de golems envoltos em chamas pousou na terra. Eram as mais recentes máquinas de guerra mágicas do Império, forjadas às pressas durante a fase final de desenvolvimento. A ordem para mobilizá-las fora emitida com urgência assim que o imperador soube que o próprio Lannister havia entrado em campo. Se essas coisas fossem implantadas nas linhas de frente, poderiam romper as defesas inimigas com facilidade, até mesmo a infantaria pesada, murmurou Meno, com pesar. E agora, estão sendo usadas para lidar com apenas um homem. Ele não é um homem qualquer, Marechal, disse uma feiticeira de cabelos curtos, interrompendo seu encantamento para abrir um portal. Embora visivelmente irritada, ela ainda agia com cautela ao se dirigir ao oficial de mais alta patente do Império. Lutei contra Lannister uma vez em Cintra. Ele comanda uma magia impressionante. Depois da última batalha, tenho certeza de que você também tem uma noção mais clara do poder dele. Fringilla Vigo enfatizou. Ele merece esse nível de mobilização. A carranca de Meno se aprofundou. Seu humor já estava azedo, e isso só piorou. O único arquifeiticeiro homem Vanyamar zombou. Ele havia enfrentado Lan apenas uma vez antes, mas naquele encontro conseguiu forçar Lan e 2 dragões a recuarem. Fique tranquilo, Marechal. Se suprimimos Lannister uma vez, podemos suprimi-lo novamente, e desta vez, não haverá um terceiro encontro, declarou Vanyamar, confiante. Da última vez, fomos pegos de surpresa. Agora avaliamos completamente suas capacidades e estamos preparados para isso. Seja ele ou aqueles 2 dragões, de onde quer que tenham vindo, se aparecerem de novo, vão se arrepender. Enquanto falava, Vanyamar fez uma reverência para Meno. E devemos agradecer a você, Marechal, por fazer o nobre sacrifício de servir como nossa isca. Bem no centro do acampamento principal, uma bandeira especialmente alta e proeminente do Sol Negro balançava ferozmente ao vento, sem fazer nenhuma tentativa de esconder a presença do comandante supremo. Um esquadrão de arqueiros estava pronto ali perto, com suas pontas de flechas brilhando fracamente com luz verde. Com tamanha disparidade de forças, seja em avanço ou em retirada, Lannister provavelmente usaria sua habilidade especial para atacar o acampamento central e eliminar o comandante máximo, disse o Marechal Meno, gravemente. Não me esconderei porque este é meu dever. Meus respeitos, disse Vanyamar, curvando-se mais uma vez. Fringilla lançou-lhe um olhar de desdém. Feiticeiros solistas. Muitos deles eram bajuladores covardes, e sua ânsia em bajular os poderosos havia se tornado completamente desavergonhada. Claro, talvez isso também acontecesse porque os altos magos do norte eram mimados há muito tempo por seus reis, desfrutando de prestígio muito além do que seu poder garantia. De qualquer forma, o contraste era gritante. A Ciri Varanaid, a última das 3 altas magas que lideravam os esquadrões, ignorou a conversa entre seus 2 companheiros e o Marechal. Permaneceu em plena prontidão para o combate. Ela ordenou que sua unidade de várias dezenas de feiticeiros fechasse os portais, então os espalhou em uma formação designada, preparados para interceptar a chegada do leão a qualquer momento. Entre todos os magos presentes, ela era a mais focada na batalha que estava por vir. Seu olhar se voltou para a direção da capital de Líria, olhos profundos e ilegíveis. De que direção o dragão virá, eu me pergunto. Isso deve ser longe o suficiente. Acima das nuvens, Lan avaliou sua distância da formação Nilfgaardiana e deu alguns tapinhas firmes no flanco de Saskia. A dragão moveu seu corpo com muito cuidado, sua forma graciosa arrastando fios de nuvem e reunindo gotas de água. Tem certeza de que consegue lidar com isso? Lan assentiu. Você e Keotulis já foram expostos aos Nilfgaardianos.
Dragões ainda são vulneráveis a máquinas de guerra pesadas, mas a boa notícia é que eles provavelmente posicionaram toda aquela artilharia na retaguarda. Vocês dois deveriam ir para a linha de frente. Desta vez, tenho algo novo reservado para eles. Sasuke assentiu e bateu as asas, mudando de direção. Com feiticeiros inimigos em ação, usar detecção mágica para explorar suas formações estava fora de cogitação. Felizmente, os sulistas não conheciam os druidas. Isso deu a Lan outra chance de se aproximar sorrateiramente sob a cobertura das nuvens e lançar um ataque surpresa. Acomodando-se em um local protegido do vento nas costas de Saskia, Lan virou a mão e pegou várias poções de seu inventário. Então, uma série de misturas para amplificar seus sinais e reabastecer mana. Bebidas alquímicas venenosas foram engolidas como água. Todas foram destiladas com bebidas alcoólicas anãs como base. Lan imaginou que o álcool poderia derrubá-lo antes das toxinas. Até mesmo o efeito gourmet para regeneração lenta de saúde foi ativado junto com todo o resto. Lan imediatamente sentiu o coração bater como um tambor de guerra. Seu rosto ficou pálido como um cadáver, as veias saltando como raízes ao longo do pescoço e das bochechas. Seus olhos estavam vermelhos, as órbitas escuras e tensas, ele parecia mais um espectro vingativo do que um homem. Sasuke inclinou-se e voou para longe, deixando Lan em queda livre. O vento uivava enquanto ele mergulhava no mar de nuvens. Após várias respirações profundas, ele se libertou da umidade, e o chão apareceu. Ainda faltava um tempinho para que tudo ficasse completamente claro. Lan semicerrou os olhos, forçando-os a se arregalarem para identificar a disposição do inimigo. Meno nem tentou esconder sua posição. Aquele cartaz enorme estava perfeitamente erguido, incrivelmente visível, um pouco longe de onde Lan havia pulado. Não importa. Uma luz esmeralda vívida envolveu o corpo de Lan, e piscar? No chão, a Ciri imediatamente sentiu que algo estava errado. Ela estivera concentrada em avistar os dragões, mas agora, clarões de luz dourada irromperam por baixo da espessa camada de nuvens, e eles estavam chegando mais perto? Sirenes de alerta soaram em sua mente. Ela gritou, cuidado, Lannister! Voxox com uma rajada forte, a luz dourada no ar desapareceu uma última vez. Quando reapareceu, Lannister já estava bem no centro da formação dos feiticeiros. Lannister chegou, disse Lan com uma risada fraca. Sua mão esquerda realizou uma série de gestos de sinais, e as poções dentro de seu corpo liberaram uma torrente de energia caótica infinita surgindo em ondas. Sinal de Ard, varredura de Ard, frio perfurante, explosão de mana. Este era um campo de batalha intocado pelo sol, devastado mais uma vez pela fúria do inverno do norte. Todos os feiticeiros ergueram instantaneamente suas barreiras de proteção. Eles já esperavam os métodos de Lan há muito tempo, mas o poder absoluto por trás daquele ataque era diferente de tudo o que já tinham visto. Seus escudos tremeram violentamente sob a pressão. Muitos de seus rostos empalideceram devido ao esforço do lançamento. Mas eles resistiram. Capturem Lannister! Rugiu o Marechal Meno, erguendo sua espada. Em um instante, feitiços, flechas com pontas de dimerítio e até mesmo raios enormes de balistas de cerco caíram em direção ao olho da tempestade congelante. Capítulo 422, Grito de Guerra do Norte. Os Nilfgaardianos estavam à beira da loucura. Eles sabiam há muito tempo que Lan possuía uma estranha magia de teletransporte, algo tipicamente reservado a feiticeiros de alto escalão. Essa magia de alta mobilidade permitia ao chamado Leão de Sintra combinar uma esgrima aterrorizante com golpes repentinos, assassinando vários comandantes importantes. Então, desta vez, eles estavam preparados. O próprio Marechal se ofereceu para servir de isca. Qualquer pessoa com conhecimento básico de assuntos militares podia perceber. Para as forças do norte triunfarem contra uma superioridade numérica, a única opção real era assassinar o comandante supremo de Nilfgaard. Com o grosso do exército nilfgaardiano pressionando, o Marechal Meno estava convencido de que Lannister não seria capaz de resistir a uma oportunidade tão tentadora. Eles até elaboraram um plano abrangente, levando em conta os 2 dragões que Lannister poderia trazer consigo, e quaisquer outros conjuradores que pudessem aparecer ao seu lado. A única falha nesse plano seria se Lannister se mostrasse covarde, tímido demais para morder a isca. Nesse caso, todos os preparativos seriam em vão. Mas mesmo isso não teria grande importância. Assim que Nilfgaard ocupasse Liria por completo e derrotasse Aedir, eles teriam todo o tempo do mundo para lidar com Sintra. Seja por sorte ou azar, Lannister não explorou a única brecha do plano. A boa notícia, Lannister não estragou o futuro do Marechal. Como esperado, ele apareceu. A má notícia, os reforços que Lannister trouxe foram incomuns. Lan lançou um sinal de limpeza do vento para criar espaço ao seu redor. As forças nilfgaardianas imediatamente lançaram ataques, magia, flechas com ponta de dimerítio e até enormes bestas de cerco, todos direcionados a ele. Mas então, um clarão de luz enorme e ofuscante engolfou seu corpo. Era como se uma muralha brilhante tivesse sido erguida ao seu redor, impenetrável e absoluta, anulando qualquer ataque. Era como atirar pedras em uma montanha, sem nem ouvir um eco. Momentos depois, a silhueta deslumbrante ergueu-se lentamente até sua altura máxima, e só então os nilfgaardianos perceberam que a luz havia tomado a forma de um gigante. Magos experientes começaram a tremer. A energia do caos em suas mãos tornou-se errática. Dada a proximidade de Lan com os Celeligers, uma suspeita aterrorizante começou a se formar em suas mentes.
Um gigante de gelo? Não, este não era um gigante de gelo comum. A radiante luz esmeralda desapareceu gradualmente, revelando uma criatura que fundia a ferocidade primitiva com a marca da civilização. Ele era mais alto que a muralha de uma fortaleza, mas em vez de expor músculos azul-gelo como os magos esperavam, seu corpo era revestido de aço. Olhando para cima, os Nilfgaardianos avistaram a figura imponente: botas de ferro, grevas, joelheiras, armaduras para as pernas, escudos para os ombros, braçadeiras, manoplas, peitoral, gorjal, e até mesmo um capacete e uma viseira. O gigante estava blindado até os dentes. Talvez devido à escala ou à pressa de sua construção, a armadura parecia rudimentar, sem nenhum detalhe ornamentado ou gravura. Parecia que a única intenção era envolver aquele corpo monstruoso em metal por qualquer meio necessário. No entanto, os materiais eram inegavelmente sólidos. Cada curva forjada se encaixava perfeitamente na forma do gigante de gelo, proporcionando máxima mobilidade e ao mesmo tempo proteção inabalável. Combinada com seu físico assustador, essa armadura rudimentar e prática conferia ao gigante uma estética selvagem e brutal, uma beleza nascida de um poder bruto e não refinado. Quanto à flexibilidade, completamente desnecessária. Dragões não podiam usar armaduras, eles precisavam voar. Mas um gigante? Ele só precisava avançar. Aquele aço pesado só aumentaria seu impacto devastador. Em todo o continente e entre todos os reinos da civilização inteligente, havia apenas um lugar com os meios e a habilidade para produzir algo tão infernal: os anões de Marrakon. Vários pensamentos conflitantes colidiram na mente de Meno. Uma ideia alarmante começou a tomar forma. De repente ele sentiu que os soldados marchando em direção às linhas de frente de Liria poderiam encontrar uma resistência inesperada, mas com a mesma rapidez, descartou a ideia como absurda. Afinal, o que neste mundo poderia deter a cavalaria pesada de Nilfgaard? Esse pensamento não durou muito. Um rugido estrondoso, alto o suficiente para abalar a consciência, atingiu os ouvidos do marechal. Deus! O gigante de gelo soltou um rugido estrondoso que abalou os céus, e ventos gélidos começaram a varrer o campo de batalha. Baque! Uma flecha de cerco atingiu o peito do gigante, fazendo seu corpo enorme tremer levemente. O soldado que se recuperou do espanto a tempo de disparar aquele tiro merecia elogios. No entanto, não havia alegria em seu rosto. Em vez disso, ele gemeu. Pelo sol, foi como bater em uma parede de pedra. O primeiro golpe do besteiro fez com que todos voltassem a se movimentar. O som áspero dos guinchos em movimento preencheu o ar enquanto grossas setas de cerco eram lançadas uma após a outra com uma velocidade sibilante e assustadora. O tipo de velocidade e força que poderiam fazer um dragão cair do céu. Mas contra o gigante, eles eram totalmente inúteis. Alguns arqueiros tentaram disparar flechas com ponta de dimerítil, mas a maioria foi desviada pelos ventos frios e turbulentos antes mesmo de conseguirem se aproximar. Alguns disparos de arcos longos poderosos conseguiram acertar, mas resvalaram na armadura espessa. O que eles não sabiam era que mesmo que a armadura fosse rompida, suas flechas ainda não perfurariam a pele do gigante. Parem de desperdiçar o dimerício. Esqueçam o gigante. Mirem nos Lannister, latiu o comandante da unidade de arqueiros, sem perder tempo para dar novas ordens. Mas como eles poderiam ignorar o gigante? Os magos sentiram uma onda de pressão caótica irradiando da figura enorme, uma tempestade avassaladora de energia do caos surgindo em todas as direções. Faíscas crepitavam na mão do gigante. Uma enorme barra de ferro, grossa o suficiente para servir como viga mestra de um castelo, materializou-se em suas mãos. Presa a uma das pontas por uma corrente pesada, estava uma âncora de navio do tipo usado para manter embarcações estáveis em mares revoltos. Esta havia sido a ferramenta do gigante de gelo nas montanhas de Celilege. Quando foi possuído por um druida corrompido, ele a abandonou brevemente para lutar com um cajado de carvalho. Mas agora estava de volta, mais forte do que nunca. O gigante de gelo ergueu a barra de ferro com uma das mãos enquanto balançava a âncora acima da cabeça como um enorme moinho de vento, as correntes rodopiantes rugindo no ar. Então, é bom. Era como se uma montanha tivesse desabado na frente deles. Dispersem-se! Dispersem-se! Gritou o comandante com uma voz estridente de pânico, o tipo de grito que ele achava que só soltaria em seus momentos finais. Todos saiam da frente. Todas as máquinas de cerco apontem para o Gá. Atrás dele, Lan nem levantou a cabeça. Não se deu ao trabalho de olhar para trás, para as pedras e a terra de 7 a 8 metros de altura, que explodiram no ar junto com fragmentos de corpos humanos. O teletransporte continuou. Druidas, feiticeiras e bruxos começaram a emergir um após o outro do feitiço. Mosezak que liderou os conjuradores e, no momento em que atingiram o solo, liberaram uma magia devastadora como se não se preocupassem em conservar mana. Tempestades e relâmpagos se espalharam em todas as direções, destruindo as fileiras de feiticeiros de Nilfgaard. Eles podem ter sido superados em número, mas em termos de poder bruto e qualidade, eles superaram em muitos magos nilfgaardianos. Os bruxos começaram lançando o sinal que sobre si mesmos e, em seguida, avançaram sob a cobertura de um bombardeio mágico. Contra magos de nível conselheiro real, eles poderiam ter hesitado ou flanqueado. Mas esses feiticeiros especializados em combate corpo a corpo não estavam preparados para o combate corpo a corpo. Contra bruxos, eles eram cordeiros para o abate. Rachadura. Um raio atingiu Geralt. Reagindo instantaneamente, ele rolou para o lado e sacou uma pequena e elegante besta de trás das costas. É Pete.
O infeliz mago que emboscou o lobo branco nem sabia como lançar um feitiço básico de escudo. Ele caiu morto no local. Lambert agarrou Geralt e o ajudou a se levantar. Então, com a velocidade de um lobo, correu pelo caminho aberto pela fúria do gigante de gelo e mergulhou direto no grupo de magos inimigos. Sem hesitar, lançou várias bombas de dimerítio no meio deles. Alguns conseguiram se esquivar, mas a maioria de repente agarrou suas gargantas, ofegando em agonia, como se mãos invisíveis os tivessem agarrado pelo pescoço. Momentos depois, espadas de aço marcadas com símbolos de urso e lobo cortaram suas gargantas expostas em perfeita sincronia. Gritou Lambert, exultante. Devíamos ter arrastado Vesemir para isso também. Sem magia, esses desgraçados são piores que mendigos bêbados na beira da estrada. Bruxos lutando sozinhos sempre temeram ser cercados. Mas lutar em unidade desta vez deu a Lambert uma emoção diferente de tudo que ele já havia experimentado. Era assim que os bruxos deveriam lutar. Fringilla Vigo observou os bruxos arrogantes com uma expressão sombria, levantando a mão para liberar um raio muito mais forte do que um feitiço padrão. Zumbido. Uma barreira protetora pesada, semelhante à terra, bloqueou a emboscada, protegendo Lambert completamente. O bruxo da escola do lobo encarou, chocado, a figura protetora diante dele, Jerome. Era perto demais. Jerome, porém, manteve o olhar fixo em Fringilla e a Ciri. Aquelas duas feiticeiras, devemos pegá-las vivas, certo? Ao mesmo tempo, a Ciri Varanaid já havia começado a abrir um portal de teletransporte atrás de Fringilla, preparando-se silenciosamente para uma retirada. Nenhum deles tinha intenção de morrer por Nilfgaard. Capítulo 423. Não lance o mestre. Alba. O major Nilfgaardiano ouviu um de seus soldados rugir em desafio antes da morte. Avante. Divisão Alba. Pelo imperador. Ele não ouviu mais nada depois disso. Uma espada de aço com cabeça de leão perfurou seu peito com precisão. O golpe foi rápido e preciso. O soldado que o atingiu nem olhou para trás, continuando seu ataque, ignorando o oficial que poderia ter lhe rendido condecorações. Sintrans nunca matou Nilfgaardianos por glória. Eles fizeram isso porque queriam e porque tinham que fazer. Não muito longe, ao lado dos estandartes dos 3 leões, lírios prateados esvoaçavam ao vento. E marchando com eles, uma legião vestia trajes descombinados, mas cada guerreiro irradiava uma determinação inabalável. Eles tinham acabado de sair de um combate brutal. Agora, estavam varrendo o campo de batalha. O Marechal Vicegerde foi à frente, apenas para ser parado por um grupo com armadura listrada de azul. Deixem-no passar, veio a voz do rei de Temeria por trás dos Blue Strips. Obrigado pelo apoio, disse o Marechal Vicegerde, desmontando e curvando-se respeitosamente ao ser autorizado a se aproximar. A ajuda de Temeria foi uma surpresa inesperada, mas bem-vinda. O rei Foltestelteltestel se virou, seu perfil majestoso elegante o suficiente para ser estampado em uma moeda. Ele olhou para o Marechal Vicegerde, mas no momento em que viu o símbolo do leão no peitoral do Marechal, sua expressão se distorceu, como se tivesse vislumbrado imundície. Ele rapidamente virou a cabeça. Ele não suportava ver aqueles símbolos naquele momento. Então o rei Foltestelteltestel apenas deu um aceno contido, reconhecendo os agradecimentos sem dizer uma palavra. O Marechal Vicegerde franziu a testa ligeiramente, mas conteve o descontentamento. Pelo bem comum, ele suportaria esse nível de desprezo. Lidara com muitos nobres arrogantes e reis mesquinhos em sua juventude. Marechal. Um cavalo galopou em direção a eles, trazendo consigo uma impressionante oficial feminina uniformizada. Era a Coronel Júlia, comandante da Companhia Livre, mais conhecida pelo apelido de Gatinha Bonita. E Vossa Majestade, meus respeitos, disse Júlia, desmontando antes que os Blue Strips pudessem impedi-la e oferecendo uma saudação formal. Fale o que descobriu, coronel, disse o rei Foltestelteltestel, erguendo levemente o queixo, interrompendo-o antes que Vicegerde pudesse falar. Ele não a chamou de senhorita, nem usou qualquer outro termo que a suavizasse. Dirigia-se a ela estritamente por sua patente, um sinal de respeito. Talvez também porque seu uniforme estava limpo, e não trazia leões. Júlia lançou um olhar rápido ao Marechal Vicegerde. Diante de sua carranca e seu aceno sutil, ela começou seu relatório sobre a varredura no campo de batalha. Esta foi uma grande vitória, mas apenas porque os inimigos eram poucos, declarou Júlia, confiante. Eram todos de infantaria. Seu único estandarte era a águia negra sobre fundo branco, o emblema inconfundível da divisão Alba, especificamente de seu corpo de infantaria. Se for esse o caso, então a situação é sombria. Nossos interrogadores, ela olhou para a trêmula psionica Kena ao seu lado, extraíram informações muito eficientes. Confirmamos que a divisão Venendal, a divisão Magni, a divisão Fronsberg, a 2ª Brigada Vicovaro e a Brigada Vrid marcharam para o norte. Some-se a isso a 7ª Brigada da Erlan, previamente identificada, e a divisão Nausicaa. E isso representa todo o 4º Corpo de Cavalaria. E o 3º Exército deixou para trás apenas alguns milhares de soldados de infantaria. Toda a sua cavalaria também se deslocou para o norte. Júlia olhou para o Marechal Vicegerde, cuja expressão se tornará sombria. O Duque de Lannister e a coalizão ali. A situação deles está longe de ser favorável. Foltestelteltestel soltou um bufo frio quando os soldados temerianos atrás dele começaram a se reagrupar. Então você está dizendo que trouxemos todas essas forças para cá, e acabamos com nada mais do que um punhado de infantaria inimiga? Ele balançou a cabeça e se virou com um ar reservado para Júlia. Você parece bastante familiarizada com a estrutura militar de Nilfgaard.
Eu me formei na academia militar, respondeu Júlia casualmente, como se fosse uma questão trivial. Sou uma soldado profissional. Isso é conhecimento básico para qualquer oficial de Covir. Fou testou franziu a testa levemente. Covir. HMPH. Outro assunto para outra hora. Se a força principal do inimigo já se moveu para o norte, continuou ele, então não devemos nos atrasar mais. Precisamos chegar à frente de batalha antes que Mev e Demavin sejam derrotados, ainda pode haver tempo para um ataque em pinça. Sim, Transcoviri, marchamos agora. Que Nilfgaard descubra quem realmente governa o norte. Majestade, interrompeu o Marechal Vicegerd antes que o rei de Temeria pudesse assumir o comando naturalmente. Precisamos deixar 100 soldados para cuidar dos feridos. O que? Para cuidar dos feridos. Temos uma unidade médica. Sintra nunca abandona um único cidadão. O Marechal Vicegerd manteve-se firme. Sei que Temeria não envia médicos, mas se vocês estiverem feridos, nós os trataremos também. Assim que estiverem estabilizados, iremos para o norte. Fou Testel trocou um longo olhar com o velho marechal de cabelos brancos e depois zombou novamente. Isso vai custar um tempo precioso. Seu duque ainda está na linha de frente. Esperemos que os Nilfgaardianos não o derrotem com tanta força. O Marechal Vicegerd sorriu, um sorriso que Fou Testel achou profundamente irritante. Vossa Majestade não compreende o povo de Sintra, assim como não compreende o leão. Meno não deve ser morto. Para impedir que a cavalaria nilfgaardiana dispersa mergulhasse o reino do norte no caos, Lan ainda precisava deste homem para reunir os remanescentes e recuar do norte. Só então ele poderia eliminá-los todos de uma só vez. Essa era a estratégia central da batalha atual. Sem sequer derrotar o comandante supremo inimigo, Lan já havia lançado este ataque surpresa. Seu verdadeiro objetivo era destruir as poderosas armas de cerco, e mais importante, capturar ou eliminar as unidades de magos do sul, as forças de combate de elite de Nilfgaard. Ao contrário dos outros reis do norte, que eliminavam patologicamente qualquer um que fosse diferente deles, Lan entendia o potencial dos bruxos, feiticeiros e até mesmo de outras raças não humanas. O próprio Lan era uma dessas unidades de combate de elite, uma das melhores. Ele sabia o quanto de poder poderia ser liberado se essas forças fossem reunidas. Essa era a base de sua capacidade passada, presente e futura de agir com ousadia no Reino do Norte. Essa foi a percepção de um transmigrante além de seu tempo. Em vez de reprimir desesperadamente esses outros, ele os uniu. A opinião pública cruel fabricada por outros reinos do norte pode, na verdade, funcionar a favor de Lan. Mas além de Lan, havia outro país no continente cuja população nativa já havia desenvolvido uma visão à frente de seu tempo. Esse país era Nilfgaard. O Império já havia chegado a um consenso interno há muito tempo. Eles não reprimiam nem perseguiam aqueles com poderes extraordinários, mas em vez disso, os absorviam em seu sistema militar. Entre eles não estavam apenas feiticeiros, mas também raças não humanas, incluindo os Elfos do Sul. Um antigo imperador de Nilfgaard tentou até recrutar bruxos da Escola da Víbora. Na linha do tempo original, Nilfgaard usou um feiticeiro de alto nível para invocar uma horda de golems e derrotar as forças da rainha Mev de Liria. É claro que para aqueles indivíduos estranhos que não estavam dispostos a se submeter ao Império, Nilfgaard mantinha uma política consistente de repressão implacável. A fortaleza destruída de Gorturgvaed, sede da Escola da Víbora, era prova disso. Hoje, deixando de lado outras unidades de combate, Nilfgaard já havia desenvolvido um sistema de treinamento de feiticeiros mais maduro do que o norte. Enquanto os aprendizes em Aretusa e Banard ainda estavam enterrados em livros, seus colegas do sul já estavam sendo enviados ao campo de batalha. Mesmo sem mobilizar a cavalaria pesada de seu exército central, Lan acreditava que apenas aquelas 3 unidades de feiticeiros do sul com seus golems seriam suficientes para tomar Liria. Em outras palavras, Nilfgaard era o único país no continente cujo alto poder de combate poderia representar uma ameaça real para Sintra. E isso Lan não podia permitir. Ele tinha que manter todas as 3 unidades de feiticeiros do sul ali, paralisando as capacidades mágicas de Nilfgaard em um único ataque decisivo. Se pudessem ser mortos, seriam. E se não, então capturassem e recrutassem o máximo possível. Afinal, com políticas tão opressivas no Império, nunca haveria escassez de desertores. Jerome olhou para as 2 feiticeiras à sua frente e murmurou para si mesmo, Fringila Vigo, Assir e Varanair. Isso mesmo, estas são as que Lan me pediu para capturar. No futuro, essas 2 mulheres trairiam o Império do Sul e se juntariam à loja de feiticeiras fundada por Filipa do Norte, trabalhando ao lado de Yennefer e Tris. Elas também serviriam como espiãs do norte, fornecendo à loja uma vasta quantidade de informações sulistas, contribuições que não podiam ser ignoradas. Mais tarde, mesmo durante a busca de Geralt por Ciri, os 2 desempenhariam um papel importante em ajudá-lo. Embora Lan já tivesse um plano para reunir feiticeiros do norte, magos de elite como esses eram sempre bem-vindos. Capturá-los, se possível. Quanto a convencê-los a jurar lealdade, isso pode ficar para depois. Enquanto Jerome murmurava consigo mesmo, Fringilla ficou furiosa com sua atitude indiferente. Ela ignorou até mesmo o sinal urgente de Assiri para fugir pelo portal já aberto. O homem à sua frente podia não estar usando armadura e não carregava espadas gêmeas, mas os olhos não mentiam. Ele era um bruxo. Bruxo. Tire essa cara da cara.
Você acha que é um Lannister? Uma energia caótica surgiu, e uma onda espessa de força elemental rugiu em direção a Jerome. Apesar de ter sido gritado com raiva, Jerome respondeu com um sorriso satisfeito, um que até carregava uma pitada de orgulho. Ah, então vocês todos têm medo do Lan? Que bom! Mas eu não sou Lan, ele acrescentou calmamente, abrindo os braços diante do ataque mágico que se aproximava. Na mão esquerda, ele parecia segurar lava derretida. Na direita, o frio do inverno mais profundo. Eu sou o professor dele. Fringilla congelou de repente. Atrás dela, a Ciri puxou seu braço com urgência crescente. Ela sentiu que algo estava errado e tentou pular no portal atrás dela, mas uma bomba de dimerítio explodiu do nada. Lambert sorriu maliciosamente enquanto se virava e corria, para não ser pego pelo feitiço de Jerome. Enquanto corria para longe, ele colocou a mão na cintura e tirou 2 pares de algemas de dimerício, planejando voltar mais tarde e recolher as cabeças dos dois. Capítulo 424. Virando a maré com uma lâmina. Lan fez um sinal na palma da mão. Embora o poder bruto de seus sinais não estivesse no mesmo nível dos de Jerome, sua eficácia contra exércitos convencionais, especialmente quando reforçada por múltiplos aprimoramentos, era indiscutivelmente ainda maior. Sinal de Igni, piromaníaco, explosão mágica, um incêndio em forma de leque irrompeu, engolfando tudo à vista. Vários trabucos enormes e mais de 100 soldados foram consumidos por uma onda de calor escaldante e gritos agonizantes. Respirando fundo, Lan rapidamente restaurou seu mana através dos efeitos de poções. Num clarão de luz dourada, ele reapareceu no centro do aglomerado mais denso de tropas, com um movimento de pulso, liberou outro sinal de ampla área. Ao contrário das unidades sobrenaturais que trouxera consigo, Lan investiu de cabeça contra as fileiras de soldados comuns. Junto com seu gigante de gelo, começou a destruir máquinas de cerco e a abater engenheiros e outras tropas de apoio. Eles trabalharam com coordenação clara. Sejam bruxos, feiticeiros ou até mesmo dragões, todos tinham uma clara vantagem sobre os humanos convencionais. Mas nenhum conseguia alcançar a dominação absoluta, independentemente de números e táticas. A arrogância em batalha frequentemente convidava a contramedidas e, por fim, a morte. Assim como as balistas de cerco eram uma ameaça aos dragões, o dimerício era uma maldição para os feiticeiros. Foi por isso que forças sobrenaturais ainda tiveram que agir com cautela, às vezes até recuar, ao enfrentar exércitos organizados. Mas Lan era diferente. A variedade de poderes sob seu comando permitia-lhe suprimir tropas comuns em um grau avassalador. Seu sistema de combate atual já havia, até certo ponto, atingido o nível em que um único homem poderia mudar o curso da batalha, ou se tornar um exército independente. Ele trouxe suas unidades sobrenaturais para lidar com as elites inimigas, enquanto eliminava pessoalmente ameaças que poderiam colocar em perigo seus conjuradores, bruxos e criaturas invocadas, criando um ambiente onde eles poderiam causar estragos sem restrições. Deuses! Os Nilfgaardianos já estavam meio surdos devido ao rugido do gigante de gelo, e suas mentes atordoadas ainda não haviam se recuperado quando uma luz dourada brilhou diante de seus olhos, apenas para ser engolido um segundo depois pelo fogo e pelo gelo. Lannister! O grito chamou a atenção de Lan. Alguém ainda teve a coragem de chamá-lo para um campo de batalha tão caótico? Virando-se, avistou o marechal de campo menos cercado por seus guardas de maior confiança. Um feiticeiro de alta patente, claramente de status de elite, estava ao lado do marechal, liderando alguns outros soldados magos na defesa contra os ataques que vinham de todas as direções. Devido ao plano inicial, as forças de Lan evitaram intencionalmente atacar Meno. Como resultado, a guarda pessoal do marechal permaneceu surpreendentemente intacta. A provocação veio diretamente de Meno. Seu raciocínio era simples. As forças de elite de Nilfgaard estavam claramente sendo suprimidas por Cintra. Mas a boa notícia era que o próprio Lannister havia entrado em campo. Se conseguissem derrotá-lo em um duelo de generais, todos os outros feiticeiros e bruxos desonestos logo cairiam como dominós. Ainda havia esperança de vitória, e essa esperança residia na figura solitária de Lannister. O alto feiticeiro Vanyamar concordou fortemente com a avaliação do marechal. Como um dos 3 comandantes do corpo de magos, ele percebeu que desde a chegada de Lannister, ele havia evitado todos os encontros com golems ou outros feiticeiros, mergulhando direto nas multidões de tropas comuns. Claramente Lannister havia sido humilhado pelas batalhas passadas contra magos nilfgaardianos, e agora só ousava intimidar soldados comuns. Chamar a atenção do último leão de Cintra, derrotá-lo e capturá-lo, faria dele o herói que mudaria o rumo de toda essa campanha do norte. Lannister! Vanyamar ecoou o rugido furioso do marechal de campo Meno. Magia de fogo, há muito proibida no norte, foi conjurada por meio de seu encantamento. Uma torrente de chamas incandescentes avançou em direção a Lan. Mesmo quando passava perto do chão, o riacho em chamas abriu um caminho queimado no campo gramado. Vanyamar já tinha visto Lan usar sinais de chama e gelo antes, e estava confiante de que a magia de Lan não conseguiria bloquear seu feitiço mais orgulhoso. Mas Lan não tinha intenção de se envolver num duelo de força mágica. Lan lançou a Vanyamar um olhar estranho, quase compassivo, e então desapareceu num clarão de luz dourada. É bom. Uma explosão ofuscante de fogo irrompeu no local onde Lan estivera momentos antes. Uma pequena nuvem negra se elevou como um cogumelo, e a onda de choque derrubou mais de uma dúzia de soldados nilfgaardianos próximos. A julgar pelo poder da explosão, Vanyamar realmente tinha habilidade.
Ele simplesmente não escolheu seu oponente sabiamente. No instante seguinte, um clarão dourado surgiu novamente, e Vanyamar instintivamente levantou seu escudo protetor. Mas Lan reapareceu dentro da barreira, tornando-se um alvo protegido ao lado dele. E Shin, um arco frio de aço cortou o ar. Derrubar um feiticeiro sem armadura era ainda mais fácil do que abater um soldado comum. Sangue espirrou, encharcando a capa do Marechal de Campo Meno. Também protegido pela magia protetora, ele agora percebia o que acabará de acontecer ao seu lado. Atrás de Vanyamar, os soldados magos que testemunharam a morte de seu líder soltaram gritos agudos, semelhantes aos de mulheres. Meno respirou fundo. Não entrou em pânico. Era um oficial veterano, orgulhoso e disciplinado. E agora compreendia perfeitamente a situação. Ele estava preparado para morrer. Lannister! Rugiu o Marechal de Campo Meno, sacando sua espada e investindo contra Lan. A Clang. Lan ergueu a espada da Dama do Lago, bloqueando sem esforço o golpe que vinha de cima. Seu braço não se moveu um centímetro. Com uma risada suave, ele estendeu a mão para trás e sacou sua outra arma, uma cimitarra negra e amaldiçoada, e começou a girar em torno de Meno como se estivesse dançando. Aos olhos do comandante supremo de Nilfgaard, seu oponente desapareceu completamente. Lannister não havia usado nenhuma forma de teletransporte, apenas movimentos de pés. Mas como ele conseguia se mover tão rápido? Lâminas de luz vermelha e dourada giravam no ar, cortando tão perto que o vento forte roçava a armadura de Meno. Sangue jorrava como fontes em um jardim real luxuriante e lascivo. Gritos de agonia subiam e desciam em ritmo ao seu redor. E baque, baque, baque. Meno olhou ao redor, atordoado e confuso, apenas para ver que toda a sua unidade de guarda havia sido aniquilada em apenas algumas respirações. Sua pesada armadura de placas não se mostrou mais resistente do que papelão contra as lâminas inimigas. Ah! Outro grito soou a poucos passos de distância. Meno se virou na direção do barulho e viu mais soldados magos sendo executados, aqueles que haviam fugido após perderem seu comandante. Os pobres especialistas em magia não conseguiam nem abrir um portal. Tinham que correr a pé, e claro, naquele nível, um pensamento bastava para que fossem caçados. Ele observou Lannister retirar a espada do peito do último soldado. Sentindo o olhar do Marechal, Lan olhou para trás com um sorriso frio. Então, outro clarão dourado. Desapareceu. Pingar. O sangue jorrado do guarda caído espalhou-se pela armadura de Meno e começou a pingar por baixo. Por que ele não me matou? Rachadura. A bandeira de comando do Sol Negro atrás dele quebrou e caiu, levantando uma nuvem de poeira. Por que ele não me matou? A expressão atordoada de Meno se transformou em choque, depois ficou vermelha de fúria. Lannister, por que você não me matou? Deus! O gigante de gelo lançou sua enorme âncora, e até mesmo um muro de pedra fortificado poderia ter sido destruído por tal golpe. Mas desta vez, caiu em cheio no meio do regimento de arqueiros de Merithium de Nilfgaard. O resultado foi evidente. Além do poder destrutivo, o enorme corpo do gigante de gelo também atraiu a maioria das flechas e do fogo mágico que chegavam momentos antes, proporcionando aos aliados de Lan as condições perfeitas para atacar. Ataque, defesa e controle de agressividade, ele era um super suporte fazendo o trabalho de um depois principal. Com um clarão de luz dourada, Lan apareceu no ombro do gigante de gelo. A fera enfurecida se acalmou imediatamente. De sua posição elevada, Lan examinou o campo de batalha em todas as direções. As unidades de feiticeiros inimigas haviam sido praticamente exterminadas. Aqueles que precisavam ser capturados já estavam algemados. Assim que as forças sobrenaturais terminassem sua parte, ele poderia abrir um portal e retornar à retaguarda. O resultado aqui já estava selado. Lan deu um tapinha no pescoço do gigante de gelo. Vamos dar a volta por trás e esmagar a cavalaria nilfgaardiana pela retaguarda. É lá que somos necessários. É o campo de batalha que eu realmente escolhi para você. Meus deuses, é o Yarpen, gritou Shani. Eu o conheço. Ele foi um dos primeiros anões a seguir Lan. Uma vez viajamos juntos para Oxenfurt. Silêncio, Shani. Rush latiu para seu aprendiz. Não importa quem seja o paciente, não deixe que isso afete seu foco cirúrgico. Entendeu? Responda-me com clareza. Você se lembra da técnica que te ensinei, Shani? Linha vermelha por vermelha, linha amarela por amarela, linha branca por branca. Então ficaremos bem, declarou Rush com firmeza. Agora me ajude a abrir o abdômen deste anão. Talvez precisemos remover parte do cólon ou do baço, e possivelmente suturar o fígado. Anões têm músculos mais densos que os humanos, então você precisará usar mais força. Entendeu? Sim, senhor. Assim que o bisturi estava prestes a fazer contato, a dor trouxe Yarpen de volta à consciência parcial. Quem ganhou? Os olhos do anão se arregalaram. A batalha ainda está acontecendo. Quem ganhou? Amigo Rush murmurou, inclinando-se sobre a cavidade abdominal aberta, ensanguentada e ainda pulsante. Se eu fosse você, essa seria a última coisa em que eu pensaria agora. Capítulo 425. O dia em que as montanhas cantaram. Fora da cidade de Leria, uma batalha brutal e sangrenta havia começado há muito tempo. Embora as forças nilfgaardianas fossem ferozes e inflexíveis, elas se chocavam contra o exército aliado como ondas quebrando um penhasco de pedra. Os bravos soldados de Aedir, Liria e Rívia permaneceram firmes.
E ao lado deles, as forças cruciais que mudaram o rumo da batalha, estavam o regimento de infantaria pesada Marracão e as unidades especiais trazidas pelo Duque Lannister. A força bruta da investida da infantaria pesada era tão avassaladora quanto o deslizamento de terra de um troll das rochas. Enquanto isso, a estranha magia inata da súcubo fez os cavalos de guerra da cavalaria entrarem em pânico, desviando seus ataques do curso. Acima, 2 dragões enormes planavam livremente, liberando torrentes de chamas impunemente. Sem medidas antiaéreas eficazes, nada impediu sua devastação. No entanto, os Nilfgaardianos eram simplesmente numerosos demais, e sua disciplina era perturbadoramente impecável. Eles lutaram como uma torrente de aço se chocando contra muralhas de ferro forjado. A batalha se arrastou sem fim à vista, nenhum dos lados cedeu. Embora as ondas se quebrassem repetidamente nas muralhas, seu ímpeto nunca diminuiu, e as muralhas nunca caíram em meio ao ataque furioso. Reinos Unidos, ataquem! A rainha Maeve ergueu sua espada longa e gritou bruscamente: façam os Nilfgaardianos pagarem. Liderando o ataque, a rainha avançou com toda a sua cavalaria. A flâmula vermelho-prateada tremulava acima de suas cabeças. O confronto da cavalaria foi uma colisão brutal de força bruta. Embora tenha durado apenas alguns instantes, a carnificina foi intensa e implacável. Logo, a parede de escudos reforçada com lanças longas se abriu para deixar passar a rainha que retornava. A cavalaria dos Reinos Unidos avançou para a formação, espremendo-se entre os anões vestidos com cotas de malha e capacetes. Cavaleiros foram derrubados de suas celas, anões atrás de escudos caíram um após o outro. E rapidamente os médicos avançaram, aproveitando todas as oportunidades que puderam para levar os feridos para a retaguarda. Comandante! Onde está o comandante anão? Bem aqui, mocinha! O coronel Barclay levantou-se de um salto. Ao seu lado estavam Zoltan, que acabará de escoltar Yarpen para a retaguarda e retornará juntamente com Gabor, Zigrin e Petrifuches. A Nilfgaardianos demais. A rainha Maeve ergueu a voz para se sobrepor ao barulho ao redor. Se não taparmos esta brecha, eles vão romper nossa linha de frente. Não podemos mais manter esta linha, ou recuamos ou atacamos. Recuar? Isso é brincadeira? Os olhos injetados de sangue do coronel Barclay ardiam com uma intensidade selvagem e aterrorizante. Ele não lutava uma batalha tão grande havia mais de 100 anos. Seu sangue fervilhava como ondas quebrando, mas sua mente permanecia firme, sólida como pedra. Maeve ignorou o tratamento desdenhoso do anão. Dada a sua idade, ele provavelmente tinha direito a isso. Qual é a sua proposta, anão? Barclay soltou uma risada feroz e se virou para olhar para os 3 oficiais anões ao seu lado. Deveria ter havido 4. Yarpen é um bom rapaz, rugiu Barclay. Ele está deitado lá atrás, recebendo curativos. E vocês? Têm problemas para resolver? Zoltan, Gabor e Petri estavam todos encharcados de sangue. A cota de malha de Zoltan exibia um corte profundo e afiado. A cabeça de Gabor estava envolta em bandagens desordenadas. O olho de Petri estava tão coberto de sangue que ele nem conseguia abri-lo. Não entendo, rosnou Zoltan. Por que todo mundo continua nos fazendo essa maldita pergunta? Só nos dê a próxima ordem, Barclay. Em sintonia, berrou o coronel Barclay. Mantenham-se alinhados. Mantenham a formação compacta. Movam-se como uma unidade. Como um só. Parecia que uma muralha de aço havia começado a marchar. Ninguém acreditaria. Nem antes de hoje. Nem depois. E quando esse momento for discutido em futuras aulas de história ou militares, poucos acreditarão. A linha de frente aliada, longe de ser rompida pelos Nilfgaardianos, começou a avançar. A cavalaria de todas as direções continuou seus ataques. Ataques, incursões e assédio de todos os flancos. Mesmo assim, os anões avançaram. Passo a passo, escudo a escudo, inabaláveis em formação. Eles avançaram, passando por cima de cadáveres, empurrando para o lado os Nilfgaardianos de armadura negra. Eles estavam avançando. Mate todos eles. Mantenha o passo. Mantenham-se alinhados, gritou o coronel Barclay novamente. Mantenham a formação. Cantem. Filhos das montanhas, cantem a nossa canção. Que esses malditos negros ouçam a voz de Marracão. Cantem todos vocês. Milhares de vozes de anões irromperam no famoso canto de guerra Marracão. Ro, ro, ro. Espere só, já estamos chegando. A cavalaria nilfgaardiana havia se transformado em arietes vivos, esmagando tudo que protegia os anões. Lanças, armas de haste e escudos. Eles perfuravam a carne como facas, o sangue espirrando por toda parte, manchando o chão tão profundamente que até os cavalos começaram a escorregar na lama. Em breve as chamas irão subir. O campo de extermínio irá rachar e cair. Mas, embora os nilfgaardianos atacassem fundo como uma lâmina, não conseguiram perfurar nenhum órgão vital. Não conseguiram destruir os anões à sua frente e, em vez disso, ficaram presos, incapazes de avançar. Eles estavam presos, encurralados dentro de uma massa de infantaria compactada tão densamente quanto piche. Os martelos de guerra e machados dos anões logo seguiram. Com seus pesados escudos armados, eles rapidamente se adaptaram à força do ataque da cavalaria e começaram a contra-atacar. Eles eram infantaria, mas agora estavam avançando sob o ataque da cavalaria pesada de Nilfgaard. Esmague-os até os ossos. Ro, ro, ro. Reinos Unidos, ataquem. A voz soprano aguda da rainha Maeve cortou o coro estrondoso dos anões como uma lâmina fina. A cavalaria saiu da formação mais uma vez, movida pela vingança e pela dor, atacando de cabeça os cavaleiros nilfgaardianos. Cada golpe que desferiam era também um ato de autossacrifício.
A armadura da coalizão era muito inferior ao aço endurecido forjado e financiado por todo o sul, sem as alabardas, lanças e a parede de escudos dos anões para protegê-los. A rainha Maeve e suas forças foram instantaneamente expostas a todo o peso da ofensiva de Nilfgaard. O choque de lâminas, gritos e relinchos frenéticos ecoavam ao seu redor. Arrastada para o caos, a rainha Maeve estava cara a cara com a carnificina e a loucura. Cavaleiros se lançavam constantemente à sua frente para bloquear os golpes inimigos, e a espada longa da própria rainha golpeava repetidamente, derrubando os inimigos que haviam massacrado seu povo. Um cavaleiro nilfgaardiano, com seu manto marcado por um emblema solar prateado, rompeu o flanco da guarda real erguendo-se nos estribos. Cravou seu machado no crânio de um cavaleiro sem elmo e, em seguida, cravou-o no peito de outro homem. Maeve girou na sela e balançou sua lâmina para o lado. O nilfgaardiano recebeu o golpe com força, sua armadura reforçada absorveu o golpe, mas ainda assim o fez cair da sela. Por um breve momento, o esmagamento de corpos o manteve suspenso entre dois cavalos. Então, um instante depois, ele atingiu o chão. No instante em que sua cabeça tocou a terra, um casco desceu, e seu crânio se estilhaçou. De novo, rugiu a rainha Maeve com fúria. Continuem atacando. Mantenham a linha, filhos dos Reinos Unidos. Matem-nos. Sua voz aguda ainda perfurava o caos da batalha, até que um rugido muito mais profundo e pesado a abafou. É bom. Uma explosão ensurdecedora percorreu o campo. Meu Deus, veio um uivo bestial de uma garganta invisível. E no segundo seguinte todos viram o que havia feito aquele som. Era impossível não notar. Era alto demais, avassalador demais, encharcado de sangue demais para ser ignorado. Um gigante de gelo, uma relíquia das antigas linhagens de Celílige. Haha. Essa é uma armadura que nós mesmos forjamos, gritou o coronel Barclay, exultante. Seus olhos percorrendo o traje do gigante com a intensidade de um homem avaliando uma beleza inestimável. Marracam. Nossos reforços chegaram a Taquen. Quando os nilfgaardianos viram o gigante de gelo, eles naturalmente não conseguiram deixar de notar o cavaleiro loiro em pé em seu ombro. Aquele rosto já circulava por todos os acampamentos nilfgaardianos, em todos os relatórios de inteligência. Todos os oficiais já haviam memorizado as características de Lannister há muito tempo, sua aparência, seu equipamento e sua arma. Dada a época, eles sabiam mais sobre os Lannister do que sobre seus próprios pais. Sem mencionar que muitos oficiais nilfgaardianos tinham testemunhado recentemente esse mesmo bruxo loiro matar seu antigo comandante bem diante de seus olhos e desmantelar toda a guarda-costas ao longo do caminho. Eles o conheciam muito bem. Espere. Essa percepção os atingiu como um trovão. Seria a vez deles agora? Lan pensou em repetir seus feitos anteriores ali mesmo no campo de batalha. Assassinar os comandantes inimigos um por um, quebrar a ponta de lança da cavalaria nilfgaardiana para as linhas de frente, depois penetrar na retaguarda e semear o caos. Assim que Meno percebesse que a maré havia virado, provavelmente recuaria, dando a Lan a chance de executar a próxima fase de seu plano. Mas o campo de batalha atual se desenrolou de uma forma que nem Lan esperava. Ele sabia que a infantaria pesada de Marracão seria forte, foi por isso que ele fez tanto esforço para convencê-los a vir, mas ele nunca os vira em combate com os próprios olhos. Não esperava que eles se mantivessem firmes contra tanta cavalaria pesada nilfgaardiana e revidassem. E a rainha Maeve, antes cambaleando em retirada, agora mostrava a verdadeira face de uma monarca endurecida pela batalha, liderando pessoalmente ataques, rompendo a formação nilfgaardiana repetidas vezes. Até então o papel de Lan, seja em Sintra ou nas campanhas orientais, sempre foi o de bombeiro. O tipo de homem para quem somente com Lan a guerra pode ser planejada, somente com Lan a guerra pode ser travada, e, somente com Lan liberando a ira divina a guerra pode ser vencida, eram ditados comuns. Uma unidade de resposta a crises composta por uma única pessoa. Mas esta guerra foi diferente. Os anões de Marracão haviam mantido a linha contra os nilfgaardianos. Os últimos defensores do norte haviam resistido à maré. Os outros membros do Orgulho do Leão, que Lan havia convocado, estavam agora massacrando inimigos a torto e a direito no campo de batalha. Ele, o chamado mestre da gestão do tempo, mal havia terminado de lidar com Meno quando correu para cá, apenas para descobrir que a situação já estava estabilizada. Uma onda de alívio inundou o coração de Lan. Depois de tantas manobras, forjando alianças e recrutando guerreiros, esta batalha finalmente estava dando frutos. Talvez agora ele não precisasse mais ser aquele que corre sem parar para apagar incêndios. Talvez pudesse simplesmente entrar na batalha ao lado deles. Nesse momento, os dois dragões avançaram pelos flancos do campo de batalha, deixando um rastro de chamas de ambas as alas antes de circularem em direção ao lado de Lan. E o gigante de gelo avançou, cada passo colossal destruindo as linhas defensivas do exército negro, finalmente se unindo aos anões e à coalizão do norte. Meu Deus! Clã! Duque Lannister! O cavaleiro loiro não guiava mais o gigante. Em vez disso, saltou do ombro imponente do titã, a uns 10 metros do chão. Um clarão de luz esmeralda floresceu abaixo dele, seu cavalo de guerra negro como azeviche empinou-se com um grito feroz. Um clarão de luz dourada e no instante seguinte Lan estava montado na sela, erguendo a espada flamejante da Dama do Lago bem acima de sua cabeça como uma tocha. Ataque comigo! Capítulo 426. A última resistência do sul. Lannister está lá na frente? Parece que a luta já começou?
Foltestelteltestou, liderando a legião temeriana, chegou a uma cordilheira ao lado da legião Sintra e da Companhia Livre. Todos os presentes eram veteranos experientes. Mesmo à distância, o rugido estrondoso do combate era inconfundível. Embora os gritos de guerra estivessem misturados a uivos e guinchos estranhos que nunca tinham ouvido antes, o instinto era o mesmo: dobrar o ritmo, reforçar imediatamente. Mas quando chegaram ao cume e finalmente puderam vislumbrar o campo de batalha, o rei Foltestelteltestel, por mais experiente que fosse, ficou imóvel. O mesmo aconteceu com todos os outros oficiais experientes que já estiveram em formação. O choque do aço e o jorro de sangue atingiram um nível sem precedentes. Mas o fogo, o gelo, os vendavais e os relâmpagos que irrompiam no campo de batalha levaram esta guerra a um nível que nenhum deles conseguia sequer compreender. Ainda eram as terras do norte sob seus pés? O pensamento foi interrompido quando 2 dragões rugiram acima deles, e à distância, os passos pesados do gigante de gelo causaram tremores na terra, pressionando-os como se tivessem o peso de um céu inteiro. Se um bardo estivesse presente, ele teria ficado muito feliz. Esse era o tipo de cena digna de uma balada imortal. Lannister. As mãos de Foltestelteltestel tremeram levemente nas rédeas. Ele virou a cabeça rigidamente para o lado. O brasão de leão na armadura do marechal passou rapidamente à sua frente. Povo de Sintra, lutem pelo Duque Lannister. Companhia Livre, carregue. Eles avançaram rapidamente, passando pelos estandartes prateados de lírios de Temeria, com uma torrente de poeira subindo atrás deles enquanto avançavam em direção às linhas nilfgaardianas como uma cunha martelando. Majestade? Um general temeriano cavalgou ao lado do rei, curvando a cabeça em silenciosa expectativa de ordens. Como general, ele tinha suas próprias considerações, mas também sabia que, como rei, o peso da decisão ia além das meras táticas. O que estava acontecendo diante dos olhos deles foi o suficiente para abalar as convicções de longa data do rei, e pode até levá-lo a fazer uma escolha diferente. Felizmente, o general não teve que esperar muito por uma resposta. Eles estão comemorando, o general disse Foltestelteltestel friamente. Vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados do sul distante. Mas como temerianos, acredito que somos muito mais qualificados para recebê-los, você não acha? Os tambores de guerra ecoavam, os símbolos soavam e as trombetas soavam. O chão tremia sob dezenas de milhares de cascos galopantes. O exército de armadura negra estava sendo dilacerado pela fumaça e poeira, e as bandeiras do sol negro caíram. Filho da puta! Meno Coeorn espiou o vale à frente através de sua luneta. Este lugar é perfeito para uma emboscada. O grande marechal nilfgaardiano parecia completamente desgrenhado. Sua armadura estava em farrapos, manchada de sangue e fuligem, e o bigode, antes meticulosamente aparado, em seu lábio agora parecia irregular e descuidado. Meno não tinha mais o luxo de se importar com as aparências. Sua mente era consumida pela lembrança do olhar que Lannister lhe lançara após massacrar toda a sua guarda pessoal. Mas assim que conseguiu conter o golpe em seu orgulho, o experiente comandante rapidamente percebeu que havia algo errado nas ações de Lannister. Não era arrogância, pelo menos não inteiramente, mas do ponto de vista tático. O valor do marechal superava em muito a soma das 3 unidades de magos que haviam sido eliminadas. E no entanto, a força de Lannister se esforçou para eliminar apenas os magos, fazendo uma demonstração dramática e em seguida recuando. O próprio Lannister chegou a circular Meno uma vez, como se quisesse transmitir silenciosamente uma mensagem. Não vou te matar porque preciso de você. Você é inteligente o suficiente para adivinhar o que é, mas não pode fazer nada a respeito. Meno podia, é claro, entender a diferença entre morrer como um soldado e ser poupado como um peão. A princípio, ele ficou furioso. Furioso por Lannister ter tanta certeza de como ele reagiria. Então veio o desespero esmagador, porque, droga, Lannister estava certo. A 3ª Legião e o 4º Corpo de Cavalaria eram o orgulho de Nilfgaard. Mesmo que tivessem sido derrotados na linha de frente, era dever de Meno trazer os remanescentes de volta para casa. Essa era a responsabilidade que ele carregava como marechal do Império. Mesmo que morrer em batalha gloriosa pudesse ter feito mais por seu legado. Assim, após a derrota em Líria, Meno imediatamente aproveitou seu prestígio pessoal para reunir os remanescentes do exército. A disciplina militar notoriamente rigorosa de Nilfgaard garantiu que as unidades derrotadas gravitassem de volta para seu comandante. Nenhuma companhia se dispersou para o interior do norte. Numa demonstração impressionante de coesão, eles recuaram constantemente. De Líria, passando por Rívia, pela região de Angren, passando por Apersoden e finalmente chegando a Sintra. Marechal, disse o capitão Sievers, enxugando o suor da testa. Logo à frente fica o Vale de Marnadal. Assim que passarmos, sairemos de Sintra e poderemos nos reagrupar com nossa guarnição externa. Isso deveria ter sido uma boa notícia. Mas o suor no rosto do capitão Sievers só piorou. Ele não estava sozinho, todos os oficiais perto do marechal exibiam a mesma expressão ansiosa. Porque, como Meno havia dito, este vale era ideal demais para uma emboscada. Desde o momento em que entraram em Sintra, os Nilfgaardianos perceberam, depois de derrotar o grupo de exércitos ocidental. Sintra havia fortificado suas fronteiras extensivamente. Meno não teve outra opção a não ser recuar pelo perímetro. E agora, parados na foz do Vale Marnadal, eles contemplavam um caminho traçado pela própria Sintra. Uma armadilha cuidadosamente preparada para a retirada de Nilfgaard. Uma armadilha que eles tinham que pegar. Sintra não havia conquistado o título de portal para o norte à toa.
Esta era a única estrada para sair da região. Os Nilfgaardianos não tinham escolha a não ser seguir em frente. Se os Sintrans tivessem algum plano para aniquilar esse exército destruído, esta seria sua última e melhor chance. Em circunstâncias normais, Meno poderia ter se convencido de que com sua velocidade, com sua cavalaria restante e com uma leitura cuidadosa dos números de Sintran, ainda havia uma chance de que este vale não fosse uma emboscada. Mas não agora. Não depois de enfrentar Lannister tantas vezes. Contra toda a razão, Meno desenvolveu um estranho sentimento de confiança no Leão do Norte. Acredite que o desgraçado nunca deixaria uma oportunidade dessas passar. Marechal. Mais uma vez, era o capitão Severs. Por favor, vista minha armadura e monte minha montaria. O rosto sombrio de Meno congelou. Ele se virou bruscamente, arregalando os olhos em descrença para o jovem oficial. O capitão Severs endireitou as costas e falou solenemente. Por favor, não recuse, senhor. Sua vida e liderança são valiosas demais para o Império. Ninguém pode substituí-lo. Minha brigada de cavalaria permanece praticamente intacta. Se uma emboscada vier, eles protegerão vocês. Liderarei a retaguarda para conter o inimigo e dar-lhes tempo para avançar. Meno olhou para o jovem por um longo momento. Eu me lembro de você. Você é apenas um capitão da 7ª Brigada de Cavalaria da Irlaniana. Não era condescendência. O que ele queria dizer era claro. Esse fardo nunca deveria ser seu. Sim, senhor, disse o capitão Severs, batendo no peito com o punho cerrado. A 7ª Brigada foi uma das primeiras a chegar à frente oriental. Mas encontramos Lannister cedo e sofremos uma derrota. Nosso comandante foi morto. Você nos designou para o flanco durante a batalha final, continuou o jovem oficial, o que nos permitiu preservar nossa estrutura melhor do que a maioria. Depois disso, cada novo comandante que substituiu o anterior acabou sendo morto. É por isso que estou no comando do 7º agora. Meno ficou em silêncio novamente. Esta decisão vai custar a sua vida. Severs fez uma saudação. Seria uma honra. Capitão Severs. Sim, Marechal? Boa sorte, filho. E para você também, Marechal. Eles estão vindo. Do cume acima, Ace respirou fundo. Levante nossa bandeira. O estandarte verde e vermelho em forma de cabeça de dragão balançava orgulhosamente ao vento. Era o símbolo do clã Tuirciás. Em seguida vieram o escudo vermelho e preto do clã Krayt, o escudo com ponta de chifre do clã Dimun, o martelo forjado em chamas do clã Tordarroche. Os 7 grandes clãs de Celilege responderam ao chamado. No centro de suas variadas bandeiras tremulava uma enorme bandeira, um navio de guerra vermelho-sangue, símbolo das próprias ilhas. Da Líria à fronteira de Cintra, além do estrondo implacável dos cascos, apenas os marinheiros, navegando na correnteza do rio Yaruga, poderiam ter chegado a tempo de preparar o campo de batalha. Esses destemidos guerreiros do mar eram igualmente letais em terra, transformando-se instantaneamente nos caçadores mais letais das colinas, esperando pacientemente por suas presas. De repente, uma luz esmeralda brilhou ao redor de Este. Seus guardas não se perturbaram quando uma figura se uniu ao lado de seu rei. Eles o reconheceram instantaneamente e lhe ofereceram o mesmo olhar reverente que lançavam ao seu monarca. Era o Duque Lannister. Lan e Ace trocaram um olhar. Sem dizer uma palavra, Lan pousou a palma da mão esquerda no chão. Ao redor deles, pontos de luz começaram a brilhar. Teletransporte? Figuras vestidas com armaduras. Figuras empunhando cajados. Guerreiros de lâminas duplas. Bestas com corpos de pedra. Monstros alados. Gigantes, imponentes e inabaláveis. Ace respirou fundo novamente. Ele havia esperado tempo demais por aquele momento. O Vale de Marnadal. Foi aqui, neste lugar amaldiçoado, que ele e Calante caíram na emboscada de Nilfgaard. Foi aqui que ele perdeu Calante. E a criança que ela estava carregando. Os Nilfgaardianos. Toque a buzina. Ataque. Foou. Capítulo 427. O fim do Exército Negro. O som profundo e ressonante da trombeta de guerra deixou os Nilfgaardianos já nervosos em pânico. Mesmo se preparando para o momento, o caos foi instantâneo. Cavalos colidiram em confusão. Mais de um cavaleiro quase perdeu a sela. Estrondo, estrondo. Os druidas entoavam encantamentos, e os penhascos ao redor do vale pareciam despertar, erguendo-se e se movendo enquanto pedras desabavam de ambos os lados. Antes que as espadas pudessem se cruzar, metade do exército negro foi esmagada sob as pedras. O golpe no moral foi ainda pior que as baixas. E então o próprio céu escureceu. 2 dragões enormes esticaram seus pescoços acima da cabeça? Chamas surgiam em suas gargantas, prontas para explodir. Um gigante de gelo estava no topo de um penhasco, com um porrete de aço se formando em sua mão. Sem hesitar, ele saltou, uma avalanche viva caindo sobre o inimigo. Ace desembainhou sua espada dourada e soltou um estrondoso grito de guerra Celilege. Atrás dele, os chefes dos clãs e guerreiros das ilhas rugiam com ele. Hai! Vários guardas perto de Ace jogaram suas cabeças para trás e uivaram, seus corpos inchados de pelos e massa, transformando-se em ursos gigantes. Eles eram os berserkers, uma vez resgatados, agora presos à sua bandeira. 7.000 celiligeiros avançaram ladeira abaixo, liberando uma verdadeira avalanche sobre Nilfgaard. Com um clarão de luz dourada, Lan apareceu logo abaixo do maior e mais chamativo estandarte de guerra. Desta vez não havia necessidade de cautela. Não havia necessidade de avaliar o campo. Não havia hesitação. Sinal de Ard, varredura de Ard, explosão mágica? O Fooxox.
Com uma explosão de energia, os últimos oficiais nilfgaardianos restantes da força expedicionária foram dilacerados, retalhados em pedaços congelados de carne. A cavalaria próxima não fez nenhum movimento para resistir. Eles preferem fugir sob a clava de ferro de um gigante do que desembainhar espadas contra o leão de Sintra. A linha final do exército negro desmoronou, mas Lan franziu a testa. Quando ele pousou, ele teve um rápido vislumbre. A figura sob a bandeira de guerra parecia mais jovem do que o esperado. Não era o Marechal Meno. Sua mente correu juntando as peças instantaneamente. Ele suspirou 2 vezes. Uma vez pela pura honra de um homem disposto a tomar o lugar de outro. Uma vez em tristeza e por uma vida jovem, desperdiçada em vão. De repente, ele voltou seu olhar para um ponto distante no campo de batalha. Uma unidade de cavalaria havia invadido. Eles encontraram o ponto fraco na linha Celiligere e agora estavam atacando com todas as suas forças. Suas fileiras eram unidas, sua formação coordenada. De longe a força remanescente mais disciplinada que Meno tinha. O Marechal Meno estava deitado encostado no pescoço do cavalo, com os braços firmemente em volta do pescoço dele. No início a fuga ocorreu bem. Eles desviaram de 3 pedras que pareciam se mover por vontade própria. Eles evitaram o calor persistente do fogo do dragão. Se não fosse pelos gritos e berros que ainda ecoavam ao redor deles, eles poderiam ter confundido isso com uma luta contra desastres naturais. Seus guardas estavam caindo um por um, mas com uma última explosão de força da cavalaria pesada, eles derrotaram os ilhéus à frente e finalmente emergiram do vale. Apenas mais uma curva ao redor da enorme pedra à frente, e então planícies abertas. Alguém no grupo soltou um grito de triunfo. Muito cedo. O chão abaixo deles, antes sólido, de repente cedeu. Meno voou para a frente, sobre a cabeça de seu corcel, e bateu na parede de um penhasco. Gritos vinham de todos os lados, tanto de cavalos quanto de homens. No caos, Meno ouviu algo diferente. Um som que anunciava a morte. Uau! 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 Um guerreiro, enorme como um urso, avançou da borda do vale. Atrás dele vinha um esquadrão enxuto, equipado para a velocidade, outros guerreiros, vestidos de forma semelhante, cada um carregando espadas gêmeas. Um mago de cabelos negros e um mago de cabelos ruivos cantavam em uníssono, protegidos por uma equipe de arqueiros. À frente deles estava uma atiradora que sinalizava para uma salva. Este era o time de ataque dos invasores marítimos de Gerd. O bruxo da escola dos ursos os trouxe até aqui, através do mar. Os guerreiros chegaram com os dracars de Celilige. Os bruxos feiticeiros e o resto do bando do leão avançaram após sua vitória em Liria. Agora, eles continuaram sua caçada aqui. Uma emboscada não precisa de números, apenas de precisão. Meno avistou um bruxo sem espada. Ele levantou as mãos, e de suas palmas surgiram fogo e gelo. Meno sentiu um arrepio. Aquele homem pode ser ainda mais perigoso que Lannister. Cambaleando, o marechal se levantou e correu em direção a um cavalo que ainda estava de pé. Mas antes que ele desse mais do que alguns passos, um soldado ao seu lado caiu de cara no chão com uma flecha cravada nas costas. Então, o próprio Meno sentiu um golpe esmagador na cabeça. Sua visão girou. Ele caiu da sela. Ele tentou gritar, mas apenas um suspiro rouco escapou. Um dos cavalos caídos se debateu e deu coices. Seu casco atingiu o capacete de Meno, quebrou a cobertura de ferro, fez um corte em sua bochecha, quebrou seus dentes e rasgou sua língua. Mais cordas de arco tilintaram. Flechas assobiavam. Pontas de aço rasgavam a armadura com estalos estrondosos. Ouviram-se gritos. Gritos de cavalo. Sangue espirrando. Virando a cabeça, Meno viu um grupo se aproximando. À frente deles estava um cavaleiro com uma espada de aço em forma de cabeça de leão. Ao lado dele caminhava pesadamente um urso gigante, com os ombros mais altos que os de qualquer homem. O delegado que havia fugido do vale com Meno mordeu o lábio. De repente, ele se virou e gritou sua rendição. Ele passou por cima do corpo caído do marechal, usando-o como escudo. Então, em voz alta e desesperada, ele implorou por misericórdia, oferecendo um resgate de guerra em troca de suas vidas. Segurando a lâmina da espada com ambas as mãos, ele apresentou o punho aos Sintrans. O gesto, um sinal de rendição em todo o continente. Mas quando os Sintrans se aproximavam, o deputado subitamente avançou. Usando as proteções de aço de suas manoplas, ele agarrou a lâmina da espada e a balançou descontroladamente como se fosse uma clava. Ao mesmo tempo, ele pegou a adaga em seu cinto, sua arma reserva. Mas então, uma espada longa com cabeça de leão perfurou seu peito com uma velocidade estonteante. House puxou a lâmina de volta friamente. Ele nunca se deixou enganar pela rendição. Para Nilfgaard, Sintra não faz prisioneiros. Ele observou a luz desaparecer dos olhos do policial enquanto o homem cambaleava para trás, tropeçava em um cadáver e desabava sobre ele, formando uma pilha perturbadoramente natural. House zombou baixinho. Ele percebeu o truque. Com um passo largo, ele chutou o corpo para o lado, revelando outro homem escondido embaixo dela, fingindo estar morto. Marechal Meno. Pela aparência dessa armadura, ele é alguém importante. House ergueu sua espada longa. Meno arrancou seu capacete amassado e tentou falar, mas a maioria dos seus dentes havia sumido e sua língua estava cortada. Eu sou homens, não. Coeorn. Gaguejou ele através do sangue, cada palavra mais gorgolejante que a anterior. Marechal. Coeorn. A lâmina afundou em sua clavícula. Sangue jorrou de sua boca em torrentes.
Você entendeu o que ele acabou de dizer? House perguntou de repente, puxando sua espada e olhando para o urso ao seu lado. Bill estava voltando de sua forma berserker para humana. Quem se importa? Que o Nilfgaardiano se engasgue com a própria merda. Espera aí, você vê aquela capa. House o examinou. Escorpião prateado. Essa é a 7ª Brigada sei lá o que da 4ª Cavalaria. Não foram eles que abriram a cabeça de Yarpen? Bill deu de ombros. Poderia ter sido de uma unidade diferente. Tanto faz, corte a cabeça dele e embrulhar na capa. Podemos levá-la para Yarpen. Pelo menos não vamos aparecer de mãos vazias. Se ele não quiser, trocamos por uma condecoração de guerra. Ele pode ser apenas um capitão por patente, mas claramente um tipo de comandante, diferente de você, que ainda nem é um cavaleiro. Ponto justo. Mas prefiro ficar como guarda do duque. Títulos não importam. Tá, tanto faz. Depressa. Pode ter mais Nilfgaardianos tentando passar. Meno convulsionou 2 vezes, o sangue fluindo de volta para seus pulmões. Com o exército imperial central aniquilado no Vale Marnadal de Cintra, a invasão de Nilfgaard aos reinos do norte chegou oficialmente ao fim. Quanto a esta guerra, as gerações futuras no sul e no norte fariam avaliações diferentes. Capítulo 428, 2 Guerras, uma Verdade. Nos primeiros volumes oficiais compilados após a guerra pelo Império Nilfgaardiano, foi registrado o seguinte. A Guerra de Socorro do Norte, de 1263 a 1265, eclodiu inteiramente devido às ações das Forças Especiais de Temeria. Documentos interceptados pela Agência de Inteligência Imperial indicavam claramente que Temeria pretendia tomar Cintra. Hoje todos sabemos que Sua Majestade Imperial, Emir Var Emrys, compartilhava laços familiares profundos com a princesa Cirila Fiona Ellen Rhiannon de Cintra na época. O homem mais tarde conhecido como Rei Leão do Norte Lan Lannister, também visitou nosso estado vassalo de Tolsan em sua juventude e formou uma estreita amizade. Sob tais circunstâncias, o imperador não poderia ignorar as atrocidades de Temeria, nem o império toleraria uma mudança de poder tão desestabilizadora no norte. Portanto, o império enviou suas forças para Cintra para estabelecer a ordem na região. Isso permitiu ao império reverter as ações destrutivas de Temeria e preservar a paz. Lamentavelmente, como sempre, os governantes dos reinos do norte se mostraram obstinados e míopes, optando pelo conflito armado em vez de um acordo racional. Durante este conflito, os exércitos do norte cometeram crimes imperdoáveis, e a retribuição veio rapidamente, primeiro durante a primeira batalha de Marnadal e o incidente em Cintra. Posteriormente, nosso grande imperador Enlir Var Emrys enviou uma carta de condolências à corte de Cintra, na esperança de que tal pesadelo jamais se repetisse. Após a tomada de Cintra, as forças nilfgaardianas acreditavam que a situação no norte havia se estabilizado. No entanto, o norte persistiu na resistência, o que levou a novos confrontos perto de Soden. Os nortistas descaradamente proclamaram essa batalha como ponto de virada da guerra, mas ela não tinha nenhum significado político real. Cintra passou a ser território do Império Nilfgaardiano. Assim terminou a primeira fase da Guerra de Socorro do Norte, de 1263 a 1264. A segunda fase teve início no início de 1265. Naquela época, os reis do Norte realizaram reuniões secretas, usando a jovem princesa Cirila como alavanca. Assinaram uma série de acordos fraudulentos com o objetivo de enganar Lan Lannister, então conde de Cintra. O objetivo era incitar a rebelião em Cintra. Nilfgaard não podia mais ficar de braços cruzados. Com velocidade estonteante, o exército imperial ocupou Líria e Rívia, encontrando quase nenhuma resistência e sendo recebido por multidões alegres, ansiando por paz e civilização. Em seguida, entramos em Aedir. O rei de Maven tentou deter a marcha do Sol Negro, mas falhou. A rainha Maeve começou a recrutar bandidos e foras da lei para suas forças, afinal, o norte nunca faltou gente assim. O rei Incelt demonstrou a típica propensão nórdica para a intriga, traindo seus aliados e invadindo Aedir. Esse ato foi condenado por nós em retrospectiva. No entanto, as lâminas dos nortistas eram tão inconstantes quanto a neve da primavera no campo de batalha. O rei Foltestototestel e Vizimir II intervieram tolamente na guerra, resultando em uma série de batalhas sangrentas ao longo do rio Yaruga, em Rívia e em Líria, testemunhando essa violência implacável e incontrolável. Sua Majestade Enlir procurou pôr fim a essas guerras sem sentido e ordenou que o então Marechal de Campo Meno Coeorn liderasse o exército para o leste para mediar. Infelizmente, a ganância dos reis do norte culminou na eclosão da Batalha de Líria, onde nossas heroicas legiões enfrentaram um ataque conjunto de Teméria, Líria, Rívia e até mesmo dos brutais invasores marítimos de Celílige. Até os anões de Marrakon, enterrados nas profundezas das montanhas, enviaram tropas após serem persuadidos pelos reis do norte. Até hoje, o norte ainda considera esse confronto como ponto de virada de toda a guerra. Debater incessantemente essa classificação não serve para nada. A verdade essencial é que se tratou de um choque de duas estratégias. A justa estratégia de integridade do imperador versus as táticas astutas e evasivas do norte. Sua Majestade Imperial previu o resultado deste conflito. Os exércitos do norte não se importavam nem um pouco com o sofrimento que infligiam aos povos civilizados. Mas Nilfgaard se manteve acima de tal conduta, recusando-se a participar dela, e assim retirou suas forças para o sul.
No entanto, essa ação foi vista pelos nortistas como um sinal de rendição. No final, o já maduro Lan Lannister se apresentou para ajudar a jovem princesa Serila, mediando entre o norte e o sul durante a guerra. Por fim, ambos os lados finalmente chegaram a um acordo. Assim, a Guerra de Socorro do Norte chegou ao fim. Um último ponto a ser mencionado: o marechal de campo Menno Coeorn desapareceu após a guerra. Alguns acreditam que ele foi emboscado por nortistas durante o conflito anterior e pereceu ao lado de seus soldados. Seu corpo não identificado agora repousa em alguma cova anônima. Outros afirmam que, incapaz de retornar ao Império envergonhado após seu fracasso, o marechal abandonou sua honra e se tornou um eremita, vivendo o resto de seus dias em lamentável reclusão. Entre o povo, porém, circula outra história. Disse que o marechal retornou ao último campo de batalha na noite em que a luta terminou. Atormentado por sua incapacidade de reprimir o caos do norte, de salvar seu povo, de trazer civilização à região, e acima de tudo, por não ter cumprido a ordem do imperador, ele tirou a própria vida enforcando-se em um álamo tremedor em uma das colinas. Há rumores de que à noite a alma do marechal ainda vagueia pelo campo de batalha, gemendo em agonia e clamando, em nome do sol, por sua majestade imperial. Dizia-se que sua majestade Elir Varemres estava tomado pela tristeza pela perda de seu general mais confiável, declarando que essa era a única e maior perda do Império em toda a Guerra de Socorro do Norte. Esse foi o relato oficial de Nilfgaard sobre a guerra. Enquanto isso, em artigos compilados por estudiosos do Norte em Oxenfurt, os registros descrevem-no da seguinte forma: a Guerra da Invasão do Sul começou em 1263. A causa do conflito foi a clara intenção de Nilfgaard de violar a soberania de Sintra. Forças imperiais cruzaram as montanhas Amel, lançando ataques na fronteira sul de Sintra, perto das escadarias Marnadal. Rumores não verificados afirmavam que Elir Varemres tinha uma conexão especial com a região, embora nenhum detalhe tenha sido confirmado. O certo é que ele havia decidido há muito tempo assumir o controle de Sintra. O confronto crucial foi a Batalha de Marnadal, onde Nilfgaard cercou e aniquilou o exército de Sintra. A rainha Calante foi morta na batalha, e o rei Eist-Tuircias foi resgatado por reforços de Celílige. O exército negro então avançou para a capital de Sintra, onde toda a população foi massacrada, uma tragédia para sempre lembrada como o Massacre de Sintra. Acreditava-se que o rei Lan havia sido assassinado por Nilfgaard em Tolsan. Nesse momento, o rei Lan reapareceu milagrosamente e interveio na guerra. Algumas lendas dizem que ele foi invocado de volta das terras dos mortos pelo poder do estandarte dos Três Leões de Sintra, embora isso permaneça inverificável. O que se sabe é que o rei Lan impediu decisivamente que Nilfgaard intensificasse o massacre em Sintra. Com calma e sabedoria, reuniu as tropas sobreviventes e os refugiados, preservando a chama do legado de Sintra. Em seguida, escoltou a princesa Cirila até a floresta de Brokilon, onde começaram os planos para um contra-ataque. Quando Nilfgaard percebeu que o rei Lan não poderia ser derrotado por meios convencionais, eles descaradamente transferiram o campo de batalha para o Alto Soden, onde a luta se tornou brutal, selvagem e implacável. Diante de tais atrocidades, os exércitos do norte ficaram com apenas duas opções: vencer a guerra ou morrer com suas famílias. Nesse momento, a Irmandade dos Feiticeiros entrou na batalha. Com uma determinação desesperada, eles conseguiram derrotar o exército aparentemente invencível de Nilfgaard. Assim terminou a primeira fase da Guerra da Invasão do Sul, de 1263 a 1264. Naquele mesmo ano, os reis do norte se reuniram em Forte Age, elaborando uma estratégia unificada contra o sul. Na época, ainda detendo o título de conde, o rei Lan liderou forças para o norte. Com excepcional previsão e grande prestígio pessoal, ele conseguiu unir os reinos do norte pela primeira vez, estabelecendo uma frente unificada contra Nilfgaard. Apesar do poder avassalador do sul, o rei Lan também identificou com astúcia os inimigos escondidos entre os 4 principais reinos do norte. Para garantir o sucesso da guerra, após retornar a Sintra e ser nomeado duque pela princesa Cirila, ele imediatamente retomou a campanha para fortalecer a aliança. Ele não apenas ajudou o rei Eist a reconquistar o trono de Celílige, como também obteve o apoio dos anões de Marrakon, há muito isolados. Aproveitando a ausência do rei Lan, o imperador Enlil orquestrou uma série de planos que expuseram vulnerabilidades no norte. O império marchou rapidamente para o norte, dando início à segunda fase da Guerra de Invasão do Sul. Sem o rei Lan, as forças imperiais rapidamente varreram o norte. Primeiro ocuparam Rívia e após um breve cerco Leiria também caiu. A coalizão liderada pela rainha Maeve e pelo rei Demaven recuou repetidamente. O rei Incelt de Caeden aproveitou a oportunidade para invadir seu vizinho, rasgando o acordo que havia assinado com o rei Lan. A virada veio com o retorno do rei Lan. Àquela altura, ele já havia consolidado quase todo o poder do norte e, em um movimento inovador, havia integrado membros de várias raças não humanas ao seu exército. Após marchar sozinho para o leste para ajudar a rainha Maeve e o rei Demaven a estabilizar a frente oriental, o rei Lan liberou seu poder há muito contido pela primeira vez no campo de batalha. Na Batalha de Rívia, ele esmagou o exército oriental de Nilfgaard, que superava em número a coalizão em várias ocasiões, com um único golpe decisivo. Esta foi a primeira grande vitória na segunda fase da Guerra da Invasão do Sul e também seu maior triunfo até então. Imediatamente após a Batalha de Rívia, o rei Lan retornou a Sintra.
Lá, ele astutamente pressentiu a instabilidade dentro do Império. Um conflito interno, mais tarde chamado de Conspiração Nobre, expôs uma fraqueza fatal, destruindo o mito de invencibilidade de Nilfgaard. Aproveitando a oportunidade, o rei Lan lançou a Batalha de Ortagor, aniquilando facilmente o exército ocidental de Nilfgaard. Esta segunda grande vitória na segunda fase da guerra teve um impacto ainda maior que a primeira. A confiança dos povos do norte na resistência a Nilfgaard foi significativamente reforçada, e todos os pré-requisitos para a retomada do norte estavam agora reunidos. O rei Incel de Caeden, aterrorizado pelo crescente poder do rei Lan, retirou suas tropas de Aedir. No entanto, sua traição tornou-se conhecida em todo o norte, levando a sua amarga queda. O rei Foltestoteutesto e o então aliado Vizimir II responderam ao chamado do rei Lan em graus variados. Nesse ponto, o rei Lan reuniu com sucesso as forças de Sintra Celilege, Marrakon e as companhias livres de Kovir, e assumiu legitimamente o comando do Reino Unido de Líria e Rívia, Aedir e Teméria. Ele liderou pessoalmente a crucial Batalha de Líria, travada fora da capital. O exército central de Nilfgaard ruiu completamente nesta batalha. A Batalha de Líria tornou-se o confronto decisivo da segunda fase da Guerra de Invasão do Sul, revertendo completamente o curso da guerra. Posteriormente, os Celiligers, sob o comando do rei Este, demonstraram extraordinária mobilidade. Navegando pelo rio Yaruga, uniram forças com as unidades de guerrilha naval estabelecidas anteriormente pelo rei Lan para emboscar as tropas nilfgaardianas em retirada no Vale Marnadal. A segunda batalha do Vale de Marnadal, em resposta à primeira batalha de Marnadal, marcou o fim da segunda fase da Guerra da Invasão do Sul, e da guerra como um todo. O rei Lan e o rei Este realizaram seu primeiro ato de vingança pela invasão de Sintra por Nilfgaard, esmagando completamente as ambições do Império de conquistar o Norte e estabelecendo uma base sólida para a futura unificação dos reinos do Norte pelo rei Lan. Então este é o fragmento que você vislumbrou do futuro, Ida? E Francesca também respondeu o orador gentilmente. Mas esta foi apenas uma guerra entre humanos. Se você quer que ajudemos os Ain Seid a recuperar a soberania sobre os reinos da montanha, isso está além do nosso poder. Você sabe tão bem quanto eu que nós, Ain El, também perdemos a capacidade de viajar entre mundos. Mesmo que os Cavaleiros Vermelhos ocasionalmente cheguem aos seus reinos da montanha, isso não muda nada na situação atual. Esse não é meu objetivo, Alberon respondeu Francesca. Um véu ilusório de luz dividia os dois mundos, fazendo parecer que a conversa estava ocorrendo em realidades separadas. E foi exatamente esse o caso. Ambos os grupos tinham orelhas longas e pontudas, eles pertenciam à raça humana do continente chamada Elfos. Embora divididos em dois mundos, entre os Elfos existe uma profissão de imenso poder conhecida como a Ensaeverne. Além das habilidades de conjuração compartilhadas com os feiticeiros em sentido amplo, eles também se destacam na medicina e nas artes. E até possuem o poder de atravessar mundos, dimensões e o próprio tempo. Sua existência permite a comunicação entre as duas raças élficas dos mundos divididos. Naquele momento, os três últimos Ain-Saeverne estavam de cada lado do véu de luz brilhante em uma conversa profunda. Além dos três Ain-Saeverne, o lado Tir-Nalia tinha um general vestido com uma armadura esquelética observando a conversa, enquanto os reinos da montanha, também conhecidos como continente, tinham outra presente, uma elfa. Esta elfa era Francesca Findabair, conhecida como a mulher mais bonita do mundo, também chamada de Margarida do Vale. Ela era uma dos 5 membros do corpo governante dos feiticeiros do norte, o capítulo do dom e da arte, e uma das feiticeiras mais poderosas. No entanto, mesmo sua força formidável parecia um nível abaixo dos 3 Ain-Saeverne. Contudo, com Ida, a única Ain-Saeverne remanescente no continente desinteressada em política, os elfos deste mundo elegeram Francesca como sua representante, e ela era de fato politicamente astuta. Foi Francesca quem propôs esse encontro intermundial e pediu que a Ain-Saeverne e Ida compartilhasse fragmentos de previsões vislumbradas do futuro com seus colegas. Diante do ceticismo dos elfos do outro mundo, Francesca levantou levemente o queixo. Esses 2 supostos relatos históricos do futuro descrevem mais do que apenas uma guerra humana. Você não vê que há alguém neles que desafia toda a lógica? O rei Alberon inclinou a cabeça. Você está se referindo a esse rei Lan, mencionado no último relatório? Parece mais um historiador humano exagerando descaradamente a grandeza de seu líder. Há algo em comum nele? Francesca sorriu com um toque de certeza. De fato, este rei Lan é atualmente apenas um duque. Mas ele é descendente de Lara Dorren, o sangue ancião que todos vocês têm procurado por eras. A guerra descrita nesta crônica do futuro já acabou. Posso garantir que o historiador não estava exagerando. Ele estava sendo factual. E tais conquistas só foram possíveis porque o sangue ancião de Lan Lannister despertou. Ele é a chave para recuperar nosso poder sobre o tempo e o espaço. Os 2 Ain-Saeverne de Tir-Nalia ficaram em silêncio. O sangue ancião despertou em um humano? Sim. Vendo a hesitação deles, Francesca pressionou ainda mais. Além de Lan Lannister, há uma segunda descendente do sangue ancião aqui, Cirilla Fiona Ellen Rhiannon. Para você, ela pode se mostrar ainda mais valiosa do que o próprio Lan, já que ele é homem. Atrás dos 2 Ain-Saeverne estava o general blindado, que se mexeu ligeiramente. Seu nome era Eredin Breckglas, comandante da unidade de cavalaria mais formidável de Tir-Nalia. Essa força, conhecida como os Cavaleiros Vermelhos, conseguia usar o poder da Geada Branca para atravessar reinos com dificuldade.
permitindo-lhe saquear outros mundos em busca de recursos para sustentar seus parentes perdidos. Mas depois de apenas algumas incursões no continente, testemunhas locais deram-lhes um nome muito mais assustador: a caçada selvagem. Capítulo 429. Quando a moeda grita mais alto que a morte. Andem, rapazes. Puxem essa carga como cavalos de tração. Nossa meta é chegar a Sintra hoje à noite. Em uma estrada de terra lamacenta, uma caravana inchada avançava com rangidos, deixando marcas profundas nas rodas enquanto caminhava em direção ao seu destino. Um comerciante barbudo, usando um boné azul claro e empoeirado, latia para seus trabalhadores com grande entusiasmo. Mais rápido, seus idiotas. Daqui a alguns dias, Sintra realizará a celebração da vitória, e logo depois, o Festival da Restauração. Eles vão precisar de montanhas de flores, barris de vinho, carnes curadas, frutas, tudo. Temos que chegar lá a tempo para o banquete. E uma vez feito isso, corremos de volta para Novigrad para começar a transportar materiais de construção, alimentos e até mesmo qualquer vagabundo perdido em busca de mão de obra. Isso dá mais dinheiro em taxas de transporte. Não é todo dia que um reino poderoso ressurge no norte com tudo em ruínas, e seu governante é absurdamente rico, como se tivesse tropeçado em uma maldita mina de ouro. Todos os mercadores do norte estão fervilhando aqui como moscas. Cada minuto de atraso me custa uma montanha de coroas. Diga-me, seu preguiçoso, rugiu o comerciante de boné azul para seus trabalhadores. Vocês querem que eu ganhe menos? Vocês querem ganhar menos também? Não, chefe. Então acelere o passo. O discurso empolgante do mercador animou instantaneamente toda a caravana. As rodas até pareceram rolar mais rápido na estrada. Enxugando o suor da testa com força, o comerciante pegou uma sacola de vinho de uva, depois, relutantemente, mudou para uma garrafa de água e tomou alguns goles para acalmar a garganta. Maldita Redânia e suas tarifas ridículas sobre o comércio com Sintra. Não podemos nem pegar a rota fluvial por causa deles. Não deveríamos ser aliados? Deuses do céu, quem consegue entender a política lá de cima? O comerciante sabia muito bem, estradas longas significavam maiores perdas de carga, mais tempo perdido e, mais importante, maiores riscos. Só contratar guardas era uma despesa enorme. Mas mesmo com um planejamento tão cuidadoso, os problemas surgiram da forma mais inesperada. Das profundezas da floresta, um par de olhos cor de bronze fixou-se ferozmente na caravana. Havia muitos humanos à vista, mas para um predador daquele nível, números não significavam nada. E além disso, ele estava morrendo de fome há algum tempo. Iskaa! Um rugido estrondoso e dilacerante irrompeu da selva, como uma explosão de chamas crepitando no ar. A criatura saltou de seu esconderijo com uma força tremenda, uma emboscada muito esperada finalmente desencadeada. Era uma fera grotesca com sua pele verde musgo dando a impressão de que havia brotado mofo. Curvado e alado, parecia um dragão, mas não exatamente. Uma coroa murcha, semelhante a uma rocha, projetava-se de sua cabeça juntamente com um bico longo, afiado e feio. Um basilisco. Os poucos cavalos da caravana entraram em pânico ao ouvir o grito da fera. Várias carroças tombaram instantaneamente, e o som da carga se estilhaçando fez o coração do mercador de boné azul apertar. Mas logo, produtos quebrados seriam a menor das suas preocupações, porque a criatura estava avançando direto para ele. Baque! Ele caiu do cavalo em pânico, desabando no chão, emaranhado. Ironicamente, sua covardia salvou sua vida. Mas o comerciante não se importava nem um pouco com sua espinha latejante. Ele ouviu o grito desesperado de seu cavalo. Quando ele abriu os olhos novamente alarmado, ele viu. As garras do basilisco já estavam presas no pescoço e no quadril do cavalo, e a criatura batia as asas casualmente, preparando-se para erguer sua presa para o céu. Para um basilisco, a carne de cavalo era muito mais saborosa que qualquer carne humana. Não, esse cavalo vale 100 coroas, lamentou o mercador, parecendo ainda mais aflito do que o próprio animal. Mate esse monstro. Depressa, bruxo. E tou. 3 flechas de besta foram disparadas da caravana em uma formação triangular de pinça, mirando a asa esquerda, a asa direita e a garganta do basilisco. Batida. O dardo apontado para sua garganta foi desviado pelas escamas grossas da criatura, mas as membranas das asas não eram tão duráveis, ambas foram perfuradas em um instante. Com um grito agudo e gutural, o basilisco caiu no ar. Vários carregadores saltaram das carroças, alarmados bem a tempo, quando a criatura se chocou contra uma das carroças e a estilhaçou. O cheiro forte de vinho e uma chuva de frutas esmagadas enchiam o ar. O comerciante de boné azul soltou outro grito agudo. De repente, uma figura surgiu na briga como um lince, pousando sobre os destroços com graça felina. Ele usava uma armadura de couro cravejado sem manga sobre uma camiseta branca e presa às costas havia 2 espadas, uma de aço e uma de prata. Seus olhos ardiam em vermelho, como se tivessem sido manchados com sangue fresco. Seu cabelo era irregular, como se tivesse sido raspado recentemente e estivesse apenas começando a crescer. O medalhão em forma de cabeça de gato rosnando balançava em seu peito. Kian agachou-se repentinamente, com os tornozelos dobrados em um ângulo anormal enquanto girava pelo chão, quase raspando na terra. A fera caída passou por ele em alta velocidade e ricocheteou em outra carroça como uma pedra rolando. Ele bateu as asas novamente, avançando com um grito e abrindo seu bico aterrorizante. Mas o bruxo estava pronto. Ele se empurrou para fora do chão com o cotovelo, seu corpo deslizando logo abaixo do ataque desajeitado do basilisco, desviando-se completamente dele.
Ao mesmo tempo, mais 2 raios assobiaram no ar, vindos de dentro da caravana. Mais uma vez, miraram na garganta, mas desta vez não ricochetearam. Os raios se cravaram diretamente nas bolsas de veneno inchadas da criatura, pulsando sob seu pescoço. O basilisco gritou com uma voz estranhamente humana, rompendo a madeira quebrada, batendo suas asas e tossindo sangue. Sua cauda se debatendo descontroladamente como um chicote. Kian aproveitou a oportunidade e investiu com um golpe rápido e preciso. Ele recuou imediatamente, recuando em um movimento rápido. Ele atingiu o alvo, sentiu a lâmina perfurar a carne. Os 2 besteiros correram até Kian e rapidamente se dividiram em uma formação triangular, cercando cautelosamente a fera. Cada um deles carregava uma espada de aço com cabeça de gato nas costas e segurava espadas de prata nas mãos. Seus medalhões felinos pareciam rugir em uníssono. Comparados às íris vermelhas de Kian, seus olhos eram fendas âmbar normais, típicas dos bruxos da escola dos gatos. A armadura deles também parecia muito mais simples que a dele. A cautela deles era justificada. A criatura não estava morta. Com um grito agudo, ele avançou, garras estendidas, bico fechado, mirando diretamente em Kian. Kian saltou alto no ar, esquivando-se do ataque mais uma vez com facilidade. O monstro não conseguiu tocá-lo nenhuma vez. No mesmo instante, Kian atacou com sua lâmina mais uma vez. Seus 2 companheiros dispararam seus dardos novamente em perfeita sincronia. O basilisco desabou. Seu sangue fétido espalhava-se pelo chão em padrões irregulares. Ele se contorcia e se debatia, com as garras rasgando seu pescoço comprido e a garganta inchada, soltando gritos sufocados. O sangue jorrou de seus ferimentos, encharcando o solo seco abaixo dele. Os 3 bruxos da escola dos gatos ficaram em silêncio por alguns momentos, observando o basilisco convulsionar, cuspir sangue e gradualmente ficar imóvel. Morto, certo? Perguntou finalmente um dos bruxos desconhecidos. Seu cabelo era curto, um pouco mais cheio que o de Kian. Era o penteado mais prático para viajar, fácil de limpar e sem problemas com piolhos ou pulgas. Qual o sentido de ficar pensando? Disse Kian ao notar a cautela dos outros 2, visivelmente se preparando para o caso de o basilisco ressurgir. Ele estendeu a mão para trás para sacar a besta. Basta atirar mais algumas vezes e pronto. O terceiro bruxo rapidamente o conteve. Ei, pele de basilisco vale uma fortuna. As mulheres pagam um bom dinheiro para transformá-la em sapatos e bolsas. Gaetan e eu não temos o seu tipo de dinheiro. Kian deu de ombros. Ah, meu caro Aiden. Sempre tão atencioso. Não é à toa que você disse que se dava bem com aqueles caras da escola do lobo. Mas não se preocupe. Você e Gaetan estão comigo agora. Assim que eu te apresentar ao Lan, você não precisará mais se preocupar com dinheiro. Não ouviu o que aquele chefe da caravana acabou de dizer? O Lan anda podre de rico ultimamente. Os 3 bruxos ainda hesitavam sobre a condição do basilisco quando, de repente, o mercador de boné azul soltou um grito e se jogou para frente. Ele caiu bem em cima da cabeça do basilisco, bloqueando completamente a visão dos bruxos. Todos os 3 bruxos da escola dos gatos congelaram, momentaneamente atordoados. Bem, acho que isso prova que ele está morto com certeza, Aiden deu de ombros. Malditos bruxos! Não podiam ter agido antes? Aquele monstro destruiu 2 das minhas carroças, 2, uivou o mercador de boné azul, e matou um dos meus cavalos. Todos os bruxos torceram o nariz. Aquele cheiro era familiar. Talvez você devesse ser um pouco mais grato, disse Aiden friamente. Salvamos a sua caravana inteira. Basiliscos são espertos. Tivemos que esperar até que ele agarrasse algo com as garras e ficasse desajeitado. Esse é o melhor momento para atacar. Caso contrário, teria causado ainda mais caos. Aiden, apesar de ser da escola dos gatos, tinha um temperamento surpreendentemente bom. Kian, por outro lado, não se deu ao trabalho de desperdiçar nem mais uma palavra com esse homem. E Gaetan? Ele já estava olhando para o mercador como um demônio olha para um cadáver. Desculpas. Não pense que pode esconder sua incompetência com essa bobagem, berrou o mercador. Eu não devia ter acreditado nessa baboseira de bruxos são confiáveis de Novigrad. Deveria ter gastado mais dinheiro e contratado mercenários de verdade. Você me causou prejuízos. Você me deve uma indenização. Sim, uma indenização. Os olhares dos 3 bruxos ficaram frios. Sendo da escola dos gatos, eles estavam bem acostumados com cenas como essa. E eles eram igualmente habilidosos em lidar com elas. Pelo contrário, disse Gaetan com a mão apoiada no cabo da espada de aço, a caça aos monstros não está incluída na taxa de escolta. Na verdade, custa mais, muito mais. Capítulo 430, a nova ordem de Sintra. O mercador de boné azul de repente percebeu o quão perigosos os 3 homens à sua frente pareciam. Seu rosto empalideceu. De repente, o som de cascos galopando ecoou à distância. Gaetan e Aiden sacaram suas espadas de aço, examinando a estrada ao redor com uma calma praticada. Uma unidade de cavalaria leve se aproximava rapidamente. O líder parecia ser um oficial de média patente, de cabelos pretos e com uma cabeça de leão rugindo gravada na armadura sobre o peito esquerdo. Pararam não muito longe da caravana. O oficial cavalgou sozinho à frente. Desculpem a interrupção e bem-vindos a Sintra, disse ele friamente. Estamos eliminando monstros da área para reabrir uma rota comercial segura. Esta estrada em que você está, embora seja a mais curta para Sintra, ainda não foi aberta ao público devido aos perigos atuais. Você deveria ter sido avisado no posto de controle da fronteira.
Se você seguir para oeste por cerca de 1 quilômetro, chegará à principal rota comercial. Ela é patrulhada com postos de guarda em intervalos regulares. O mercador, ainda sentado na cabeça do basilisco, levantou-se de repente. Senhor, matamos um monstro. Matamos um monstro. Sua voz estridente chamou a atenção do oficial por um momento, e ele imediatamente começou a divagar sobre o esforço e o sacrifício que havia sido necessário para matar o basilisco, listando todos os danos e perdas que haviam sofrido. Mas o oficial nem olhou para ele. Em vez disso, seus olhos se voltaram para os 3 bruxos. Gaetan e Aiden afrouxaram o aperto em suas espadas, mas dobraram os joelhos levemente e continuaram examinando os arredores. A situação havia mudado, mas estava tudo bem. Os bruxos da escola dos gatos eram bons em se adaptar. Ainda assim, o que aconteceu em seguida pegou Gaetan e Aiden desprevenidos. Eles observaram a expressão severa do oficial se suavizar. Ele desmontou e se aproximou diretamente de Kian. Você é o Sr. Kian? Eles o ouviram perguntar. Kian, que parecia relaxado o tempo todo, piscou surpreso. Você me conhece? O oficial assentiu. Em Novigrad servi na guarda pessoal do Duque. Você e alguns da escola Víbora se juntaram a nós naquela época e lutaram ao nosso lado. Você ficou em Novigrad depois, mas o resto de nós e os mestres Víbora continuaram para o norte com o Duque. Seu tom em relação a Kian era respeitosamente deferente. Ah! O rosto de Kian se iluminou ao reconhecê-lo. Ele olhou para o oficial. Agora eu me lembro. Não esperava vê-lo como oficial agora, e fazendo o nosso tipo de trabalho nada menos. O oficial de cabelos pretos deu um soco na couraça esquerda. Aprendemos bastante sobre caça a monstros enquanto viajávamos com o Duque e seus estimados colegas. Agora é o momento perfeito para colocar esse conhecimento em prática. É por isso que o Duque nos posicionou em várias regiões para realizar operações de extermínio de monstros. Como vocês sabem, depois de uma guerra, carniçais tendem a aparecer. E quando esses monstrinhos aparecem, atraem predadores de níveis mais altos na cadeia alimentar. Unidades comuns não sabem realmente como lidar com eles. Enquanto o oficial casualmente relembrava o ocorrido com Kian, os 2 bruxos da escola dos gatos atrás dele só conseguiam encará-lo, incrédulos. Esqueça os oficiais. Mesmo um humilde sentinela em um portão nunca tratou os bruxos com nada que se parecesse com respeito. O comerciante de boné azul engoliu em seco e seu rosto ficou ainda mais pálido. O policial de cabelos pretos rapidamente avaliou o que havia acontecido momentos antes. Diante dos olhos de todos, ele se aproximou do comerciante, e sua expressão mais uma vez ficou fria. Acredito que você deve a esses 3 mestres bruxos sua sincera gratidão, e um pagamento generoso. Não concorda? É sim, claro, senhor. O preço padrão para contratar um bruxo para matar um basilisco é de 200 coroas, disse o oficial, que havia seguido Lan pelo continente e conhecia bem os preços praticados. Então, para 3 bruxos, isso dá 600 coroas, correto? O mercador soltou um grito, mas rapidamente baixou a voz. Sim, senhor. Em teoria, todos os 3 bruxos deveriam dividir um total de 200 coroas. Kian ergueu as sobrancelhas presunçosamente para Aiden e Gaetan. Eu não te disse que Sintra é diferente? Olha só, você nem conheceu o Lan ainda e já ganhou uma fortuna. Kian jogou a pesada bolsa de moedas na mão com satisfação presunçosa. Lá dentro não estavam apenas as recompensas por matar o basilisco, mas também o pagamento adiantado pela guarda da caravana mercante. O rosto do comerciante de boné azul ficou completamente pálido. Do outro lado, o oficial de cabelos negros havia reservado 4 cavalos, 3 dos quais eram para os bruxos. O restante era para transportar o cadáver do basilisco, despojos de batalha para os bruxos. Há algum tempo, Sua Graça, o Duque, convocou todos os mestres bruxos, aparentemente para discutir alguns assuntos internos entre eles. Ele nos instruiu especificamente a enviá-lo à capital assim que o víssemos, disse o oficial de cabelos negros. Siga esta estrada em frente e você chegará à capital rapidamente. Você deve ter o símbolo do Duque consigo. Nenhum dos postos de controle ao longo do caminho o impedirá. Uma centelha de expectativa iluminou o rosto de Kian. Atrás dele, Gaetan e Aiden ficaram momentaneamente atordoados, então suas expressões se transformaram em curiosidade ansiosa. Considerando o que Kian havia dito anteriormente sobre Lan, eles poderiam facilmente imaginar que algo importante estava acontecendo se todos os bruxos estivessem sendo convocados. Mas Kian rapidamente conteve sua excitação e se virou para o oficial. Talvez seja melhor preparar mais um cavalo. O oficial lançou-lhe um olhar confuso enquanto Kian gesticulava em direção à caravana. Uma figura saiu completamente encapuzada com a cabeça firmemente envolta em um capuz. Kian se inclinou e falou baixinho com o oficial de cabelos negros. Ele entrou em contato comigo através do Cleaver em Novigrad, sabe? Esse cara tem alguma credibilidade entre os não-humanos. Ele é um elfo, um líder do Soyatael. Se autodenomina Iorvet. Ele tem o símbolo de Lan e diz que entrou em contato com ele durante uma reunião em Pontar. Kian perguntou, não ouvi muito sobre o que aconteceu depois que você deixou Novigrad. Lan realmente tinha relações com o Soyatael? Iorvet, um dos líderes do Soyatael, certa vez liderou uma tentativa de assassinato contra os reis do norte durante uma cúpula. Mas quando o sucesso estava próximo, Lan os interceptou. E não foi apenas uma simples interceptação. Durante a batalha, Lan conseguiu marcar Iorvet com um sigilo de teletransporte. Mais tarde, ele apareceu na fortaleza do Soyatael, onde teve uma conversa cordial com eles.
Durante a reunião, Lan revelou sua identidade como alguém com sangue ancião. Ele criticou e refinou a abordagem estratégica do Soyatael, apresentando uma visão mais otimista para o futuro, e por fim, expressou o desejo de entrar em contato e negociar com os elfos que os apoiavam. Desta vez, Iorveth havia retornado com instruções das profundezas das Montanhas Azuis, representando a atual líder élfica, Francesca Findabair, a Margarida do Vale, para iniciar um segundo encontro com Lan. No entanto, Lan não havia deixado nenhum meio de contato para Iorveth, então ele não teve escolha a não ser recorrer a conexões entre os não-humanos em Novigrad. Por coincidência, ele acabou viajando com os 3 bruxos da Escola dos Gatos para Cintra. Por favor, tire o capuz, disse o soldado cintrano postado do lado de fora da capital, trazendo Iorveth de volta ao presente. Embora possuísse o símbolo de Lan, Iorveth ainda precisava passar por uma verificação básica de segurança. Este era o protocolo rigoroso de Cintra, estabelecido pessoalmente por Lan, para impedir a infiltração de pessoas inesperadas. Iorveth franziu a testa, mas não teve escolha. Ele puxou o capuz para trás, revelando um par de orelhas pontudas e finas. Ele estava claramente inquieto. Os Soyatael sempre se opuseram totalmente aos humanos, e agora revelava sua verdadeira identidade às portas de uma capital humana. Mas, para sua surpresa, os habitantes da cidade de Cintra que passavam por ali não lhe lançaram nenhum olhar estranho, nem mesmo desprezo ou desconforto normalmente reservado aos elfos, muito menos o ódio pelo Soyatael. Ele até ouviu alguns sussurros de admiração sobre sua bela aparência. Obrigado pela sua cooperação e pelos seus serviços à sua graça, disse o guarda enquanto devolvia o sigilo estampado com o leão e fazia uma saudação respeitosa. Pouco depois, um soldado foi designado para guiar o grupo até o Palácio Real de Cintra, onde foram recebidos por um mordomo idoso de cabelos brancos e conduzidos a uma sala de reuniões. Senhores, podem me chamar de Ens. O velho administrador se apresentou ao elfo e aos bruxos. O Palácio Real de Cintra ainda apresentava muitos sinais de danos, evidências claras de ter sido saqueado pelos Nilfgaardianos. Não fazia muito tempo que o palácio havia sido recuperado e ainda não havia tempo para restaurá-lo. Ainda assim, tudo estava arrumado e bem cuidado. O mordomo saiu da sala de reuniões para fazer um relatório e então se virou para Iorveth desculpando-se. Sua graça está em reunião. Esses 3 mestres bruxos estão diretamente envolvidos no assunto, então podem entrar imediatamente. Quanto a você, receio que precise esperar um pouco. As portas da sala de reuniões se abriram. Os 3 bruxos ansiosos da Escola dos Gatos não hesitaram nem um pouco ao entrar. Iorveth, no entanto, ficou um pouco tenso. Afinal, ele era um comandante Soyatael agora cercado por humanos fortemente armados, nas profundezas de um palácio real humano. Com os nervos à flor da pele, ele notou vários anões e halflings correndo pelos corredores do palácio. Os guardas os encaravam com olhares respeitosos. Então ele ouviu uma voz chamando. Ei, elfo Soyatael, você também conseguiu? Iorveth estremeceu e se virou para ver Saskia sorrindo para ele com um sorriso brilhante. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.